Mais um Médicos Maromba Cast começando. Eu aqui de novo ao lado do meu grande amigo Gustavo, nosso querido atleta do time Jorge Amani. E um convidado hoje, Gustavo, pra lá de especial, hein, cara? O cara veio lá de Florianópolis pra participar com a gente. Grande Samir, doutor Samir. Prazer se apresenta... ter você aqui, irmão. Prazer, uma honra ter você aqui com a gente. A honra é minha, a honra é minha. Hoje vai ser polêmico e gostoso de tratar dos assuntos. Hoje vai ser conteúdo e polêmico. Hoje eu quero polêmica. Se for pra polêmica, verdade. nem vem, Samir, nem vem. Nada além da verdade. Cara, pra você falar um pouco de você, qual a tua formação, qual a tua área, que área você mais gosta de atuar, qual a tua relação no esporte na sua vida, se apresenta pra galera aí. Então, eu formei em Educação Física em Belo Horizonte, né, na Estácio de Sá, e depois segui para o caminho da medicina, né, e eu, já na Educação Física, eu já queria ser atleta de bodybuilder, já treinei com muitos bodybuilders, né, já era fascinado com isso, e na medicina acaba que você vai tendo um contato um pouco maior com fisiologia, com essas coisas, e lá na UFRJ, em Macaé, tinha uma base bacana de medicina do esporte, tem um laboratório legal lá. Você foi fazer medicina lá em Macaé? Foi lá em Macaé. Mineiro foi parar lá em Macaé? Foi parar lá em Macaé. Na verdade, eu passei na Universidade Federal do Mato Grosso, mudei para Cuiabá, aí depois passei na Universidade Federal do Rio, aí mudei de Cuiabá para o Rio, só que a UFRJ de Macaé, né? E formei lá. E segui depois, né, para fazer, como alguém que gosta muito de fisiologia, né, fui fazer anestésio, porque a gente tem... Todos os anestésicos que eu conheço estuda pra caralho, hein? A gente tem uma mania de achar que só endócrino estuda metabologia, essas coisas, né, fisiologia, e o anestesista tem que ter uma base muito forte de farmacologia, de fisiologia. Tem que ser completo, né, cara? Tem que saber a fisiologia, saber a farmacologia da anestesia. Senão você mata o cara, né? Senão você... A anestesia a gente brinca que é uma especialidade perigosamente ilusória. Porque aparentemente é só uma sedaçãozinha, é só uma hack. Mas eu posso até brincar aqui com vocês depois, alguns casos que acontecem, até com questão de fisiologia mesmo, pra gente ter noção que nem sempre é tão simples quanto parece, né? Mas hoje também eu atuo com medicina do estilo de vida, que é uma coisa que eu já sou formado em educação física, como eu já gostava dessa área, eu já fazia, quando eu formei, em medicina, eu trabalhei um pouco com consultório de rua, né? Então eu atendia populações marginalizadas, e então trabalhei com garotas de programa, com a população que está fazendo a resignação sexual, bacana, com moradores de rua. Em que lugar você trabalhou? Lá em Macaé. E acabou que eu vi também um pouco, eu atendia muita pessoa de graça, né? Como eu formei na Universidade Federal, eu formei com o imposto dos outros, né? Eu não via sentido de não dar uma retribuição para a sociedade, porque a gente tem a falsa ilusão que a universidade ela é de graça, ela não é de graça. Ela é bancada com impostos. E é caro os impostos. E é caro, provavelmente todos nós penamos com isso aqui. E nós que estudamos, eu que estudei em Universidade Federal, eu sinto na obrigação de dar um retorno à sociedade, então eu não posso só pensar no meu ganha-pão e esquecer da contribuição social, até porque eu não tenho muita coisa, mas o que me mudou de vida, eu vim de uma comunidade, eu vim de um bairro pobre, o que me mudou de vida foi a medicina e foi estudar na Federal. Então o imposto dos outros me ajudaram a mudar a minha realidade, e aí eu... Ajuda o outro com a realidade deles também. Exatamente, aí a gente tem que retribuir. E aí ali eu vi que o fisiculturista, o usuário de anabolizante e tudo, eu sei que muitas pessoas não gostam dessa determinação, mas ele também é uma pessoa que está sob droga de abuso, tem um potencial de abuso e é uma população marginalizada. Não é novidade para ninguém que se você chegar no Brasil e falar que usa anabolizante, mais que a metade dos médicos já vira a cara para você e não quer nem te atender. Eles nem te acolhem. Quando na verdade devia acolher e tratar. Exatamente. Olha que nós nem chegamos nos assuntos polêmicos. A gente só está falando do acolhimento do cara. Da tua formação. Que o acolhimento faz parte da sua formação. De atuação. Você tem que acolher as pessoas. Você não é juiz, você é médico. Você não é juiz. Eu já salvei vidas de bandido, já salvei vida de estrupador. Eu já fiz tudo, porque todo mundo fala, mas como que você consegue? Você fez um juramento.
eu não sou juiz, eu sou médico. Eu tenho que trabalhar com medicina e não me cabe, por mais que eu seja humano e algumas coisas passem na minha cabeça, eu não vou ser hipócrita, elas passam, você tem que reconhecer que passa. É o primeiro ponto, é assim, reconhecer seu problema com aquilo. E aí você passa por cima e atua como profissional. Exatamente. Porque a maior parte da galera quer dizer que é humana, que é isso, que é aquilo, mas no primeiro desafio ético dela, ela coloca, nem ético, né? O primeiro desafio de viés dela, não é nem de ética, sobre o que ela acredita ou não, ela coloca o outro pro lado. A ponto da gente ter médicos falando que se o fulano fosse petista ou fulano fosse bolsonarista, não atenderia. A gente viu isso na época da eleição. Não tem nome, nem clero, nem nada. Tem uma vida, né? É uma vida, exatamente. E uma vida vale muito, né? E aí eu vi nessa questão de trabalhar com essa questão de acolhimento, um público que poderia se beneficiar de um conhecimento limitado, mas um pouco maior do que o normal, que eu acho que eu desenvolvi ao longo da vida, por já tentar ser fisiculturista e tudo. Já ter usado o suco. Já usei muito. Fez amor com suco. E a gente vai falar muito sobre isso. Já dormi no soro. E aí, hoje eu trabalho também com medicina do estilo de vida, estou começando agora, que era a questão, que eu estava muito na questão da redução de danos, mas eu quis estender isso para outras formas de redução de danos, né? Porque a gente tem mania de falar sobre os danos do anabolizante, que está muito em voga hoje na sociedade, mas a gente sabe que tem alguns estilos de vida que podem ser muito mais prejudiciais e coisas do tipo, e essas pessoas acabam não sendo acolhidas pelo preconceito também. Por exemplo, um paciente que é obeso e o médico acha que ele é preguiçoso e taxa ele como preguiçoso, ou um cara que trabalha muito e tem uma situação de vida que ele cria uma dependência uma dependência alta financeira da quantidade de trabalho que ele tem, ele não consegue reduzir, e os colegas não têm paciência, falando que ele não quer mudar e não entende o impacto financeiro que a mudança pode causar na vida dele, como que ele não entende que ele tem que fazer um projeto para mudar, ele não vai conseguir mudar do dia para a noite. Sim. Então eu trabalho muito com isso hoje. Com alcoólatra também? Alcoólatra eu peguei e vai ser engraçado eu falar isso, eu já trabalhei com algum, eu não vou citar nome por ética, mas eu já trabalhei com um cara que ganhou um campeonato de fisiculturista, ganhou não, ficou em segundo lugar. E ele tinha problema com álcool. Era atleta de bodybuilding. Atleta de bodybuilding. Mas enquanto ele preparava, ele largava o álcool, não? Não, ele preferia reduzir a caloria. Ele garantia a proteína. Ele garantia a proteína. E a caloria dele era álcool. Contabilizava a caloria do álcool. Contabilizava a caloria do álcool. E você trabalhou com ele? Trabalhei com ele. E vou te falar que foi uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci. Falar que eu não já conheci alguém, Jorge? Não, é mesmo. Porque o álcool, além de ele iniciar processos inflamatórios, ele também bloqueia processos desinflamatórios. E para o bodybuilding isso é uma coisa péssimo. Insana. A produção de grelina muito aumentada, com você nunca aquilo tá ali com a fome. Isso aí. E aí esse cara tinha umas estratégias de matar a fome quando se quer absurda, né? Porque além de beber muito, ele tomava muita água, né? A estratégia de matar a fome era a distensão do âmago gástrico para sinalizar que ele não estava com fome, embora a gente saiba que o funcionamento é um período curto, né? Sim. Porque a água sai rápido. Sai a fome vem pior. Mas aí ele usava umas estratégias meio engraçadas, né? Assim, a gente elaborou algumas estratégias meio engraçadas, como, por exemplo, fazer vitamina pouco calórica, né? Com whey, mas pouco calórica, e colocar o psyllium para dar aquela distensão, para dar distensão mesmo. Eu falei assim, nós temos que manter, porque você tem que passar fome, né? Você vai ter que dar um jeito. Nada de inibidor de apetite. Nada. Eu já nada. Tem coisa que é complexa. O psyllium ele é uma fibra muito utilizada, né? Para o emagrecimento, e nesse caso que o cara tinha que manter saciado, foi uma boa estratégia. Você tem algumas coisas, por exemplo, eu já tive paciente, fisiculturista também, que ficou bem colocado, ficou top 5, que teve crise de mania, por causa, assim, eu não posso falar que é por causa, eu posso falar que existe uma relação com anabolizante, muito grande, mas eu não sei, a história prévia dele, familiar, não sugere que era uma coisa de família. Então eu creio que não seja uma doença bipolar propriamente dita, eu acho que ele fez uma mania por causa do uso do anabolizante, mas não que ele tenha uma doença... Uma relação ou correlação? Eu acho que provavelmente tem uma correlação ali, pode ter uma causa e efeito, mas eu não posso falar que é só a trembo que ele estava, né? Porque ele estava usando trembo,
ele Isso estava que eu ia usando perguntar. Buterol, ele estava usando muito estimulante. Exatamente, é um momento de estresse metabólico altíssimo para o atleta, né? Metabólico e mental. Para quem não sabe, estimulante é uma das causas de morte do bodybuilding. Então acaba, eu até tenho o Gustavo Janonski, que é um cara que até é psicólogo, que participa da pós da Uniguaçu e tudo, cara bom. Eu lembro que eu conversei com o Gustavo, até fizemos uma live na época para alertar a galera sobre isso e tudo. E tentei encaminhar para um psiquiatra, o cara não queria, porque eu falei com ele, cara, você vai precisar tomar, não vai ter jeito, você vai ter que tomar lítio. Esses caras estudam, você não consegue enganar os caras tão fácil. O cara fala assim, meu irmão, lítio engorda, eu vou competir. Aí eu virava, é complicado. O bodybuilding é um paciente difícil. Nós fizemos uma estratégia arriscada, porque assim, o aripiprazol, né, que é um inibidor D2, ele pode causar ganho de peso, mas ele não causa ganho de peso na maioria das pessoas. Perfeito. Ele pode causar. E eu virei e falei, cara, você tá perigoso, você tem que tomar. E ele não queria ir no psiquiatra, porque ele falou assim, o psiquiatra, eu já fui no psiquiatra, ele não negocia igual você. Ele vai mandar cortar tudo. Ele não negocia igual você. E aí eu virei e falei assim, cara, eu até falei com ele, então vamos tentar o aripiprazol, você pode ganhar peso, mas... A naltrexona não seria uma saída? Esse caso eu acho... Nós temos até aquela terapia de low doses of naltrexone, né? Eu acho arriscado, porque, por exemplo, a gente tem alguns relatos, alguns estudos, mas a base de evidência dela com a crise de mania é muito baixa. E aí crise de mania, você entrar com um antidopaminérgico ali, ia fazer... Assim, eu sei que eu poderia ter... É complexo, eu sei que eu poderia ter ferrado o campeonato do cara. Sim. E era uma aposta de alto risco, mas dessas drogas novas, né, desses antipsicóticos novos, ele é o que parece ter uma correlação menor com ganho de peso, embora exista relatos de ganho de 7 quilos com ele em menos de um mês. E deu certo. O cara ficou entre os 5, ele não acha que isso influenciou no resultado. Sim. E aí no off eu pedi ele para procurar um psiquiatra, ele tá tratando direitinho, legal. Mas não abandonou o esporte. Ótimo. Hoje ele não está mais comigo, eu passei ele para frente porque eu estava na residência e tudo. E a gente combinou, falou assim, olha, você não vai fazer preparação curta mais. Porque eu falo, isso que eu falei com ele, falei, um cara igual você que já desenvolveu esse tipo de problema, você não pode tentar preparar em 12 semanas. Você vai ter que fazer uma preparação de 20, 24 semanas. Eu falei assim, mas é um tempo muito longo. Eu falei assim, mas o risco que você corre é maior. Pelo menos 16, né, cara? Então, pelo menos 16 e um dos problemas que eu vejo é que os coaches, às vezes os coaches, eles são muito fixos, eles não entendem alguns problemas. Por exemplo, pessoas que têm mais problemas de psiquiátricos, alguns outros problemas cardiovasculares, etc., talvez eles não vão tolerar uma preparação com tanta droga diferente. Claro. Tudo. Então, o segredo é você falar pro cara, olha, infelizmente você não está no pé de igualdade fisiológica para competição, e o jeito de você bular isso é preparar em mais tempo. Sim. Compete menos vezes no ano. Para que tenha uma razão de dieta maior do que droga. Né? Exatamente. Aí esse cara precisa tomar menos. Por exemplo, a gente sabe hoje, eu não estou falando que testosterona é inócuo no sistema nervoso, mas a gente sabe que a probabilidade de uma pessoa ter um problema com testosterona no sistema nervoso um problema psiquiátrico, tende a ser menor do que outras drogas, outros esteroides. Então a gente já fala assim, olha, então você não vai precisar apelar muito para outra. Acaba que apela um pouco, você não mas pode, não deve, né? Mas aí você consegue diminuir muito o uso da dose e não apelar, né? Porque a galera acha que aumentar a dose vai trazer resultado maior, quando na verdade não é assim que funciona. Na verdade, uma coisa, o Dudu, eu acho o Dudu genial. O Dudu, eu sou amigo dele. Meu ídolo. Um abraço pra ele, é um cara que me incluiu nesse meio, né, quando eu tava jogado e tudo, ele me colocou em contato com todo mundo, a palavra eu amo ele, sou muito grato a ele, e o Dudu... Tenho todos os livros dele lá em casa, Dudu. Eu tenho todos os livros, todos os e-books dele. Ele é tão fantástico que teve uma vez que ele me explicou uma coisa muito interessante quando eu entrei no meio. Aí às vezes você acha que sabe muito. Eu tomei muita porrada até falar assim, olha, eu não sei nada. O importante é quando você vê que você não sabe nada. E o Dudu me mostrou isso. Continuar estudando, né? Exatamente. E chega um momento que você vai aumentando a dosagem que o ganho de massa ele não é proporcional ao ganho do risco. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E aí que a galera não entende. Aí a galera vai pegar o fisiculturista padrão que está lá tomando mais de 2 gramas de testosterona, etc. E vai achar que aquilo que é o segredo. Exato. Não, aquele cara ele tem uma genética privilegiada de 2 formas.
Primeiro, para responder a droga. E segundo, para Não ter aguentar o efeito colateral da droga. Colateral. Não é qualquer cara que aguenta o diversos colateral. estudos a gente consegue observar que tem cara que não responde. Não responde. Pra muita coisa, inclusive. Sim. Assim, dificilmente uma lagartixa vai virar um jacaré. É. É muito difícil E isso aquela acontecer. história, Até vira, mas aí é um cara que responde muito bem. é. E tem os caras que respondem muito mal. E o né? principal, tem de tudo. ele tem que responder aos não colaterais, né? Tem Cara, exatamente. Exato. Eu, por exemplo, se eu tomar a dose que esses caras falam, eu meio que já até antecipando os temas, eu já tive um vasoespasmo e fiquei numa UTI. Fiquei na sala vermelha, na verdade nem na UTI, eu fiquei na sala vermelha que não tinha UTI, não tinha vaga. Eu tava tomando só Stan. E nem metade do que os caras usam. Nem metade. Só Tava tomando, se não me engano, tava com... E era burro, né? Fiz só Stan ainda. Fiquei broxa. Esse é um ponto bom pra gente tocar daqui a pouco. Fiquei broxa. Jogou sinuca com corda. Oxacolona, estanozolol não é coisa pra tomar sem base de texto não, viu? E aí, o que acontece? Eu tive... Agora, também tem uma história... Por isso que eu acho que não dá pra gente falar assim, foi o Stan. De fato, o Stan, teve um peso, eu usava Stan, mas teve um peso, né? Eu tava num período muito puxado. Eu tava tomando 250 miligramas de Stan por semana, que eu, assim, pura, não é uma dose tão cavalar igual a gente vê. Mas eu tava num período de medicina que eu tinha prova todo dia, eu não dormia. Então eu ficava 2, 3 dias sem dormir, começa por aí. Segundo, que eu tenho um pai que infartou a primeira vez com 29 anos, né? Meu pai teve 3 infartos antes de 50 anos. Então, se você for pensar por lógica, eu sou uma contraindicação formal usar anabolizante. E eu sou o camarada que não deveria estar usando anabolizante até que se esclareça melhor a pesquisa. Mas ninguém quer saber disso, né? Quem usa não quer levar em consideração isso, né? Eu acho que você tocou em 2 pontos muito maneiros, sabe? O primeiro foi o acolhimento do paciente. Porque você deu um exemplo pra gente aqui do paciente que usava álcool e do outro paciente seu, fisiculturista, que teve o episódio de mania. Isso foi fantástico, assim, né? E o segundo foi essa questão das drogas, de você falando isso abertamente, né? E que você teve uma experiência com Stan, sensacional. Né? Cara, eu anestesio muito. Sabe o que é muito comum chegar pra gente? Usuário de anabolizante com ruptura de tendão. Eu faço muita reconstrução de tríceps, anestesio muito, eu já devo ter anestesiado pelo menos umas 10 já. E é engraçado. Dá um jeito meu. Dá um jeito no cotovelo do Jorjão ali, velho. Tá com uma bursa. Se juntar eu e você, resolve agora. Eu já tô com o cara que resolve aí. Compra um kitzinho estéreo aí, gente. Vamos tirar Acabar eu vou resolver essa bolsa dele. Aí, LG, tá de jejum? Mais ou menos, né? Aqui, o que acontece? Por exemplo, quando você vai anestesiar um paciente, as pessoas não sabem disso, mas os anestesistas não sabem disso. Mas anestesiar um paciente usuário de anabolizante é diferente. Por quê? Nossa, Isso eu quero saber. Brilha uma coisa. Eu fiz a cirurgia do meu umbigo, que eu tinha uma hernia umbilical, e eu acordei no meio da cirurgia. E eu tinha tomado uma hack e mais uma. Então... A que você citou, a peridural. Peridural. Olha eu acordei no meio, hein? A maior parte das drogas anabolizantes, elas têm um efeito indutor hepático, principalmente as drogas orais. Você perde a previsibilidade da sua droga, da dose que você vai usar. Então, o usuário de anabolizante não é aquele camarada que eu saio fazendo a droga e tá lá, sei lá, por exemplo, fentanil, vou induzir uma anestesia, 3 por quilo. Não é 3 microgramas por quilo, não é assim. Esse é o camarada que você vai tateando. E por que você vai tateando? Por exemplo, se eu faço um opioide, ele faz um tórax rígido, esse cara já tem tórax rígido. Ele já tem uma massa gigantesca. Se esse cara faz um tórax rígido e eu não consigo ventilar esse cara desatura primeiro que um paciente normal, porque o consumo de O2 dele é maior. É maior. E a gente tem estudos mostrando que ele desatura quase igual ao obeso, ele não tolera muito tempo de apneia. Justamente por causa da quantidade de massa muscular, né? Ele não tolera muito tempo de apneia. E o outro, ele tem uma coisa que piora, ele tem muita massa em cima da cava dele. Na hora que ele dá uma relaxada, o retorno venoso já não é a mesma coisa. Então muito tem coisa... Normalmente a gente não faz um eco num paciente asa 2 ou asa 3 que não seja... Você não vai... Assim, eu estudei... É lógico, o cara chegar na urgência, eu não vou pedir. Mas se eu for preparar um paciente usuário de anabolizante crônico para uma anestesia, eu acho que vale a pena eu ver o eletro dele, pensar a possibilidade de um eco. Aí todo mundo fala assim, mas você na sua rede social, você fala muito contra o exame. Eu não falo muito contra o exame, eu falo contra o exame que não tem a probabilidade pré-teste que justifica. Exageradamente. Pedir exame à toa só atrapalha. Só para encher linguiça lá no papel, que é bonito. Aí não dá. Mas nem o que tá pedindo, prevenção quaternária. Se não chega um camarada para mim, vamos supor que chegue um fisiculturista em pré-contest com abdômen agudo. Pô, o cara preparou para competição, no dia da competição o cara teve
Uma coisa que talvez não seja tão séria no início. Um apendicite. Aí todo mundo fala assim, mas apendicite, você vai lá, no interiorzão, o povo gosta de matar uma hack e azar. Eu não gosto disso, é abdômen agudo, é geral. Até porque você tem que deixar bem relaxado pro cirurgião fazer o trabalho dele bem feito. E a gente tem uma briguinha boba, né? De anestesista e cirurgião, e eu não concordo com isso, porque eu acho que o cirurgião, quando você facilita o trabalho dele, normalmente ele faz um serviço muito bom. Quem se beneficia é o paciente, né? É mais rápido pra gente, é melhor pro paciente, porque vai doer menos, vai ter menos produção de citocina, o abdômen tá relaxado, o cara não precisa ficar forçando contra o músculo, contra a víscera. O cirurgião é seu parceiro, ele não é seu inimigo. Exatamente. Ele é seu parceiro. E aí o que acontece? Então, quando chega esse cara, pra mim, nesse contexto, olha que diferente, eu faria um apendicite sem exame nenhum. Se é um pré-contest de fisiculturismo, eu quero saber o potássio desse cara. Porque o cara está usando T3, abaixa o potássio. O cara está usando furosemida, abaixa o potássio. O cara usa insulina, baixa o potássio. Então, tipo assim, você não é a mesma cirurgia com um paciente da mesma idade, ela vira outra coisa. Me fala um negócio, qual anestesista vai saber isso? Olha que sensacional. Olha que sensacional. O anestesista vai saber isso também. Eu, por exemplo, quando eu vou ventilar Tem uma história com o Sardinha sobre potássio que ele quase morreu. Exatamente porque ele estava em pré-contest também. Cara, eu já atendi na emergência em Macaé, uma pessoa que ia competir, chegou na emergência com a crise tireotóxica e arrítmica, bem arrítmica. E aí eu competi. Mas aí, assim, é o que a gente fala, né? É a galera que vai usando tudo que coach manda. Eu não tô querendo falar que nós médicos sabemos, mas eu acho que talvez a gente saiba o limite da nossa ignorância. E isso é importante, sabe? Você começa a ver assim, assim não, mas e se... É porque, assim, não quero ter preconceito contra as outras profissões, mas o médico é processado. A diferença é essa, né? Por exemplo, a minha fisioterapeuta é uma pessoa fantástica. Mas eu sou coach também, mas por mim você pode ficar tranquilo que aqui é bem seguro. Não, mas você estudou, né? Eu cuidei do Gustavo um tempo. Você estudou. Cara, é formado, você é engenheiro, você é graduado, você morou fora. Você é um cara que você concorda que você é fora da curva. Muito. Concordo. Se você não achar, a gente acha. Pode ficar tranquilo. Muito fora a gente acha, Jorge. Eu posso falar com propriedade. Eu vou te dar um exemplo bem bacana. Igual eu falei do Dudu. Se o Dudu Raluxo falar assim, cara, se eu fazer esse exame, o Dudu não é médico. Não, você pode ter certeza que se o Dudu falasse comigo, eu ia pensar seriamente se eu tenho que fazer ou não. É porque se o Adam falar comigo, eu ia falar assim, olha, peraí, eu acho que... Porque não é o título. Não é o título. Embora o título... É o conhecimento. Sim. Embora o título signifique que você passou por uma trajetória muito dura. Ele não é algo sem valor. Você venceu assim, algumas fases. O título tem um valor que você tem uma trajetória. Você a probabilidade... que estudar para conquistar aquilo. Exato. A gente já sabe que você passou por um processo para conquistar aquilo. Exatamente. Mas o título não é quer dizer que você absorveu, mas o que eu falo é o seguinte, se você pegar ao acaso uma pessoa sem título e uma com título, qual que é a probabilidade da pessoa sem título saber mais que com título? Tende a zero. Você vai encontrar 1 a 2, mas essa não é a realidade. Perfeito. Mas a gente tem que ser cético a ponto de reconhecer os diferenciados, igual nós citamos aqui na mesa, e você, esse cara merece meu ouvido. Sim. Esse cara sabe o que está fazendo. Você tem que ser, mas você não pode ser aquele camarada que desvaloriza o título e rasga. Não. E pelo contrário, a gente tem que ser o cara que luta para punir o cara que usa o título indevido. Exatamente. O médico picareta, o que faz maldade. Esse é o pior. Esses nem título tem, a maioria. A maioria não. Esses são o pior. Porque o cara que tem título e usa de má fé, ou usa sem noção, ele é um cara habilitado para matar. Igual o cara que tira uma habilitação CNH e sai na rua aí matando gente, atropelando. Sim. O médico que não sabe o que está fazendo porque não quis estudar, porque ele teve capacidade para isso. Se ele se formou em medicina, né? Ele poderia ir além. É que eu espero dele. É que nós esperamos. Assim como o profissional de educação física, o nutricionista e etc. Mas o que tem mais no mercado hoje, porque a gente está no meio, a gente consegue enxergar que o que tem mais gente se dando mal com esse tipo de charlatão, não está escrito. Nossa, você tá doido. Né? E aí o cara tá habilitado para fazer merda. É igual o cara que tirou a carteira de motorista e não sabe dirigir. A gente tem traficantes e assassinos legalizados no sistema. A gente tem. E eu, por exemplo, eu sou uma voz que defende a prova de ordem para médico e eu defendo essa prova de ordem, inclusive para quem é formado regularmente, de 3 em 3 anos. É lógico que dentro da especialidade, que o cara exerce e tudo, mas eu defendo... Você como profissional de educação física também, em primeira mão, antes da medicina,
devia ter a mesma coisa, porque o que tem de cara que não sabe nem colocar o cara para treinar direito dentro o caso que eu ia falar aqui, que nós médicos ainda temos a vantagem de ser processado, a vantagem. Porque você pensa, porque o cara que não pensa nisso, e existe, ele conta com a sorte, uma hora a conta chega, porque médico é processado. Mas o que eu dar o exemplo que eu ia dar aqui é, por exemplo, minha fisioterapeuta me mandou um paciente, e falou assim, você pode me ajudar com um paciente? Eu falei, posso. E ela falou assim, olha, tá com dor pleurítica, posição antálgica, respiração curta, mas não tem febre, não tem nada, eles estão tratando pneumonia. Eu falei, pneumonia sem febre é quase impossível. Aí eu falei, tá taquicárdica? Eu falei assim, taquicardia leve, parece que é mais na hora que muda, porque ela é muito boa, ela examina bem os pacientes, tanto é que eu tenho dor crônica e trato com ela. E ela foi uma indicação do Léo Costa, que é um cara que eu gosto muito da prática baseada em evidência. Então. E aí ela me mandou o raio-x. Ela falou assim, olha, ela me mandou marcado já, o fisioterapeuta tem uma qualidade muito boa para ver exame de imagem. Todo dia, né? Aí sabe o que nós vimos? O cara foi fazer quiropraxia, uma mulher de 31 anos quebrou 3 costelas da mulher. Nossa senhora. Se fosse médico, tinha medo. E seria processado. Seria processado. E você acha que o fisioterapeuta foi? Não. Foi nada. Duvido. Não. É aí que está o problema. Então, nós médicos reconhecemos nossa ignorância ou medo. Posso contar um caso rapidinho aqui? Tem tempo? Uma cliente de consultoria, ela chegou até mim, e eu contei isso para vocês dois. Ela chegou até mim e expôs o seguinte, o meu médico tá comigo, me passou oxandrolona, Sizen, e agora a gente vai entrar com DECA, porque DECA consegue construir glúteo de forma isolada. Você viu? Um hormônio que constrói... Você comentou isso comigo. Você tá maluco, man. Isso para mim foi um choque. Eu falei, o quê? O cara te falou que DECA constrói glúteo, DECA decanoato de nandrolona. Constrói glúteo de forma isolada, ela é... Aí, porque ele pegou antes e depois dela e fez uma comparação e falou assim, tá vendo? Aqui, você estava em desenvolvimento de quadríceps. Aqui, agora a gente precisa desenvolver mais o seu glúteo. Só que... isso aí pra mim... Aí, cara. Médico. Não tem como, velho. Doutor. Não, tem uns que abusam. Igual eu tava falando. Abuso da ignorância, né, cara? E pra falar pra menina aqui, eu como coach, pra falar pra menina que o médico estava errado. Manda ela assistir aqui. O grande problema é que se você der uma evidência, as pessoas não estão treinadas. Eu participo de um grupo de... tem estudo tal que comprova, blá, blá, né? Eu participo de grupos de medicina baseada em evidência, onde estão pessoas muito renomadas. Eu sou um ignorante perto dos caras. Eu estou aprendendo. Mas é muito interessante isso que você falou. Quando um outro profissional tem a evidência em mãos e tenta mostrar para um paciente que o médico está errado. Como que isso é difícil? É complicado. Como que isso é difícil? A gente é complexo. A gente é colocado nesse pedestal pela sociedade. Então, os picaretas se aproveitam disso para vender. Eles se aproveitam de dois mecanismos. Um é um lado que criaram do ódio ao médico, que a gente também vive. Você já viu até eu colocando coisa sobre isso. Sim. Criaram um mecanismo de ódio ao médico. Eles se aproveitam dos extremos. Por esses dois aqui é só amor. Agora pelo Samir também. E aí tem o outro lado que coloca no pedestal. E aí a gente vive nesse pé de guerra, quando o médico é um profissional... Como outro qualquer, um ser humano que depende como outro de qualquer. Ciência, depende de treino, porque não adianta o cara achar que vai ler artigo científico e vai virar médico, porque ele tem que estar treinado a ver e fazer a transferência. Entendeu o que eu E acho. você tocou num ponto, Samir, que é até uma crítica minha às instituições de ensino. Eu acho que não batem direito nas faculdades de medicina o quão é importante a prática baseada em evidência e o entendimento de artigo científico. Cara. Não fazem isso e eu vou te falar pior. Não treinam a transferência. Porque eles reproduzem o que eles aprenderam em muitas aulas teóricas, chega na prática, faz pouco, é muito pouco provável que você vai conseguir transformar alguém em ortopedista online. O bacana é pouco provável. A cirurgia online? Não tem jeito. O bacana desse papo é que a gente consegue fazer link com o que você estava falando anteriormente. Com relação, por exemplo, né? A gente está falando de caras que não sabem o que estão fazendo, né? E aí o cara, ele viu um protocolo na internet, o médico, que ele ainda não está inteirado do assunto, mas ele quer ser médico do esporte. Aí ele passa o protocolo pro cara lá de gaveta. Nossa, né? Aí tem o anastrozol já de praxe, né? Enfim. Exame para investigar câncer de ovário em homem. Uma lista com... começa. Uma lista com 485 exames
Dentre eles, o cara é homem, tá pedindo marcador de CA de mama. Não, o cara quase precisa de uma transfusão depois de fazer os exames, cara. Assim, é iatrogênico ao extremo. Isso é outra coisa que eu queria comentar também. E criou-se já essa cultura da galera de postar lá, tirando aqueles 20 tubos de sangue, achando que tá legalzão. Não, acho que tirando 20 tubos de sangue. Isso a gente precisa falar. As pessoas precisam entender que é o seguinte, um exame normal não significa que uma pessoa não tem doença. Perfeito. E um exame alterado não significa que ela tem uma doença. Perfeito. Exames não dão diagnóstico. Não dão diagnóstico. Sensibilidade e especificidade não serve para médico. O médico trabalha com razão de verossimilhança. Ele precisa de uma probabilidade pré-teste para analisar aquilo. Perfeito. Então, se o Samizinho tá aqui no podcast e tá limpo, não tá usando nada, de boa, curtindo o Rio, amo o Rio, tomei só meus espumantes ali que eu gosto, não agora, né, viu, pessoal? Tá certo. E aí, de repente, minha troponina dá um pouquinho elevada. Cara, pelo amor de Deus, não me leva um cateterismo, não. Vocês vão me matar no cateterismo, bicho. Não faz isso. Não, igual quando pega o filho começa a treinar, a mãe leva no médico, lá dá as enzimas, né? As enzimas alteradas, aí o menino tá com problema renal. CPK, gente. Cara, o médico, né? Assim, como eu sou preceptor de residência, aí é uma coisa que eu ia falar interessante. Eu cobro dos meus residentes que eles saibam anestesiar um usuário de anabolizante. Porque é uma população que está crescendo. Essa população está crescendo muito. Então, por exemplo, esses dias mesmo eu fui fazer anestesia geral no usuário de anabolizante com a residente. E ela foi fazendo as drogas e tudo, porque eu pergunto qual que é o esquema, normalmente, e tudo, e vou vendo. Aí eu tive que explicar para ela, falei, se você fizer um tórax rígido desse cara, você não tem um vídeo laringo na sala. Bom, mas ele não tem a via aérea difícil. Eu falei assim, olha, as estruturas da laringe e da faringe de quem usa anabolizante são mais hipertrofiadas. Na hora que desaba, esse cara tem uma chance maior de ter o córmac pior. Você pode vir a precisar de um vídeo laringo. Pra quem não sabe, é o critério para intubação. O critério para intubação, tá bom, pessoal? Então deixa um buge, deixa o negócio aí. Vou usar droga. A gente sabe que o tônus adrenérgico do usuário de esteroide anabolizante é aumentado. E aí eu virei e falei assim, você vai induzir com essas drogas e vai esquecer de frear esse drive adrenérgico, aumentando a chance de uma psicose pós-intubação. Esse cara vai acordar doido aqui. E se ele acordar doido, você consegue segurar um cara desse tamanho? Então você pensa lá na frente. Você tem que... Aí você tem que lembrar que o seguinte, olha, o camarada gosta de treinar, gosta de fazer um tanto de coisa. Você vai deixar esse cara sem um bloqueio e atrasar a recuperação dele? Você já pensou em fazer um curso disso? Opa! Cara, é bem bacana. Eu pensava em fazer isso, porque eu acho que é uma coisa que muda desfecho. Por exemplo, a gente sabe que fazer um bloqueio anestésico, analgésico para alguns tipos de cirurgia, por exemplo, principalmente ortopedia, o paciente vai para a fisioterapia mais cedo. Por exemplo, um usuário de anabolizante, ele tem uma chance de tromboembolismo maior, aumentado, né? Ele tem uma TVP, uma TEP maior. E aí, se eu puder fazer, tipo assim, eu vou lá e a gente vai operar um tornozelo. Pô, cara, vai lá, em vez de ficar colocando morfina, essas coisas, mas vai lá e faz um bloqueiozinho 0,2 de Hope. O camarada já acabou a cirurgia ali, a perninha dele já tá... Conseguir mexer, não ter tanto incômodo. O fisioterapeuta já lá fazer a mobilização precoce. Esse tipo de profissional que a gente tem que valorizar, não o cara que tem preconceito para quem usa. Isso que eu ia falar. Olha, perfeito. Olha que fantástico a gente está aprendendo aqui sobre pseudoanalgesia no paciente usuário de esteroide. Onde que a gente vai escutar o cara, onde você vai achar um especialista, anestesista e especialista em hormônio que conhece o fisiculturismo, por exemplo, que conhece a fisiologia do usuário? Quem que vai conseguir trazer um conhecimento desse aí? Você vai pegar... Cara, o que eu mais vejo, sabe o que é? Os caras pegam um cara gigante na mesa, aí tá com a creatinina e a ureia alta, sabe o que os caras falam? Insuficiência renal. Aí eu falei assim, meu irmão, esse cara tá catabolizando, é diferente, meu irmão. Ou ele comeu muita proteína antes e teve o problema, ou ele tem uma massa muscular tão grande que ele vai catabolizar, o corpo dele precisa de energia. Querendo ou não, a remite, né, a resposta endócrino-metabólica ao trauma, ela é intensa e esse camarada vai ter uma proteólise ferrada. A resposta dele é mais intensa. Vai mais intensa, vai estar ferrada, principalmente que o que equilibraria isso é o cortisol, e a gente sabe que os anabolizantes, ele tem a maior parte do efeito dele é anticatabólico, ele não é anabólico. E esse cara vai responder. Então, tipo assim, se você não tiver esse conhecimento de fisiologia, você vai mandar o cara dialisar com critérios, e aí, por exemplo, o cara tá com pneumo, né? Tá com pneumo, o pneumo vai reduzir a perfusão renal e o débito urinário vai diminuir quando está com pneumo peritônio. E aí você não tem a urina para controlar e fala assim, esse cara está com insuficiência renal. Então assim, teve um dia que eu brinquei, que o oxímetro, juro para vocês, ele estava parado, sem ninguém,
e estava marcando 76 de saturação, oxígeno no ar. E aí eu mandei pro José de Alencar, que é o cara da medicina baseada em evidência, e o José de Alencar falou assim, 98% de especificidade e acessibilidade. Marcando do nada. Viu? Marcando do nada. Tipo assim, super específico. A galera não entende, o exame tem sensibilidade e especificidade 100%. Por exemplo, uma biópsia, ela tem. Se você biopsiar o lugar errado, não funciona. Não funciona. Acabou. Acabou, ué. Perfeito. Isso aí. Agora, a gente gostaria de perguntar para você como que você mantém isso aí. a tua vida atualmente, já que você, inclusive, Vamos falar da já parte foi que um a gente aspirante gosta. a bodybuilder. Cara que como já tá quis seu ser bodybuilder, treino, como vai continuar treinando. Se já tomou suco, o que tá tomando agora, se toma alguma coisa. Vamos falar daquele assunto polêmico. Então vamos lá. Pelo que eu tô sabendo, o Samir tem uma testozinha sendo administrada aí. Tem. Vamos lá. Eu já tomei muita bomba, viu, galera? Não vou mentir, não. Já tomei bomba demais. Rapaz, porque você... atualmente a desgraça vem aparecendo mais, mas a gente é de uma época que o derrotado não é para aparecer. Então, o que acontece? Você vai ver o Arnold, você vai ver o sucesso, você não vai ver a derrota. E a derrota ainda aparece menos que o sucesso. Você vai ver mais gente exibindo um shape bacana do que gente exibindo problema colateral. Quem vê a derrota é a gente que é no consultório. Exatamente. Os colaterais, os exames todos alterados. E o Samirzinho já achou que podia, né? eu sou pequeno, vim de comunidade. 212. E era obeso na infância, né? Foi obeso na infância e tudo. Então o que acontece? Eu fui um cara que foi excluído por mulher a vida toda, esse negócio. Eu não sei nem como eu não sou red pill, eu sou até bem feminista. Eu sou mais feminista que a minha esposa. Minha esposa até ri disso. Que às vezes eu tenho que falar com ela que a luta é maior do que o umbigo dela. Mas é tão engraçado, cara. É tão engraçado que. Aí você vai assim, não, vou meter um shape pra reverter a história. E por mais que os outros falem que não muda a história, muda a história. Essa hipocrisia não muda o desfecho. Muda. Será que muda? Será? Muda muito desfecho. Será, galera? Cara, eu senti isso na pele, muda muito desfecho. É outra coisa. Mas aí o que acontece? Não é pra esses fins. Não foi pra esses fins, né? Mas assim, chega na consequência. E aí eu queria... Você queria melhorar a tua autoestima. Autoestima, né, cara? Cara, melhorar teu físico, tua autoestima. Quando eu entrei lá no bairro, tinha um cara, tinha dois caras que a gente era muito fã, né? Que é o Gleison Souto, o Gleicinho, que até foi estagiário dele, e o Marcinho. Marcinho é uma lenda do fisiculturismo mineiro. O Marcinho é uma lenda porque ele já ganhou mais de 11 mineiros sem nunca ter feito uma dieta. É uma lenda. Isso, só pão de E queijo? o Marcinho, me desculpa te expor aqui, cara. Você se expõe. Eu não conheço ninguém que tomava mais bomba com o Marcinho e não tinha colateral. O Marcinho hoje é gigante. O Marcinho deve estar com quase 70 anos, é gigante. Gigante, nunca teve problema nenhum. Assim, eu não posso pegar de base. Mas ele assim, ele é fora da curva. Gente, o Marcinho é exceção. Exceção, achando que vocês vão. Bicho, o Marcinho era o cara que quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu tava emagrecendo e tudo assim, ele colocava todos os pesos da academia, mandava eu, o Fabinho, meu amigo, subir em cima do leg e fazia o leg como se nada existisse, cara. Aquilo ali pra mim era um mapa. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. E as meninas tudo lá de cima dele, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. E o Gleison Souto, eu sou um cara que eu tenho muita gratidão e tudo, é um baita atleta de fisiculturismo. Eu acho que algumas vezes até foi injustiçado. Eu não acredito que alguns exercícios cresçam especificamente pico do bíceps e tudo, mas eu brinco que se tem alguém que sabe sobre pico do bíceps é o Gleison Souto. Eu nunca vi um bíceps com pico com ele. O bíceps Arnold. Dele é estilo Arnold. O bíceps dele é genético, né? O Cariani até levou ele uma vez para fazer um vídeo mostrando como que ele construiu, como que o Gleison Souto construiu o braço, cara. É bem bacana. E aí você vê esses caras, mas os caras são atletas, mas você não tem essa noção quando você é jovem, né? E aí comecei a dormir no soro. E tudo errado, meu irmão, tudo errado. Tomava tudo que existia de forma errada. Quem te passava ali, quem te orientava? Você mesmo? Cara, eu vou falar uma coisa, eu já comprei anabolizante com personal, com nutricionista, com traficante de droga. Cara, os traficantes de droga estão ficando tão modernos. Lá em Belo Horizonte eles eram tão modernos que eles conseguiam vender cocaína, anabolizante, Ritalina, na época não tinha Os caras tinham uma franquia, né? Os caras conseguiam vender tudo, bicho. Eu falei, caramba. Que porra. Os caras assim. E aí eu comprei de várias formas assim, mais fácil do que a gente pensa. Por isso que a gente muitas vezes tem que pensar de como que a gente vai reduzir danos, porque é uma estratégia difícil, já que é uma coisa que a gente não consegue fiscalizar. Não consegue. Não tem como. Não adianta você... E aí é uma das coisas que eu bato na tecla.
eu tenho uma posição que eu concordo em parte com o CFM, mas eu discordo em parte, porque eu falei, como você quer regulamentar ou proibir, sei lá, se você não consegue fiscalizar? Pois é. Isso é um Não ponto tem jeito. importante da gente falar. É o dilema da IA hoje, da inteligência artificial. É o mesmo dilema. Perfeito. Você está querendo regulamentar, e eu acho que tem que regulamentar porque a gente está sobre alguns perigos graves, mas eles não desenvolveram nenhum meio de fiscalizar. Eu não sei se você entendeu, eles estão atrapalhados no que vão fazer. Não é à toa que o Elon Musk falou assim, ó, vamos segurar a onda do desenvolvimento da inteligência artificial, Cara, porque muito mais perigoso as coisas do que vão parece. acontecer de uma forma que a gente não gostaria. Exatamente. Talvez tome a proporção que a gente não tem como controlar. Exterminador Futuro tá aí pra mostrar. A gente, às vezes, a gente quer ficar assim, regulamentar. Todo mundo acha que a solução é regulamentar, e eu não estou falando que não é. Mas não adianta você regulamentar o que você não consegue controlar. Não adianta, por exemplo, não adianta eu virar assim, olha, a partir de hoje, pedreiro só constrói casa após o engenheiro vai fazer um negócio. Eu não sei nenhum número de pedreiro que existe no Brasil. Pois é, uma coisa é você falar da teoria, na realidade ali é difícil, não tem como fiscalizar. Até um ponto que a gente estava falando aqui em off, quando você chegou, você estava comentando se você ficou no dilema se você prescreve ou não esteroide para quem te procura. Quem quis estético. Né? Eu tive uma discussão muito bacana, que eu participo desse grupo de medicina baseada em evidência, aí tem pessoas que são a favor da prescrição de redução de danos e outras são contra. E eu respeito a posição de todos, e entre os que são contra são pessoas muito boas. Por exemplo, Bruno Halfen, endocrinologista renomado, um dos melhores que eu conheço, para te falar a verdade. O cara é um gênio. Se vocês acham ele gênio quando olham no Instagram, vocês não sabem a genialidade dele. É gênio, 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 gênio. Fantástico. José de Alencar. Mas, por exemplo, eu estive esses dias com um cara que manja muito de medicina baseada em evidência, que é o Jung, que é um baita hematologista, um cara que trabalha aqui no Instituto do Câncer, um cara assim, fora do normal. E o Jung me colocou uma dúvida, que ele falou que não tem opinião formada, mas ele me colocou uma dúvida. Ele falou assim, tá, você não prescreve porque você acha que você não pode fazer o mal. Então você não prescreve, mas se você sabe que esse cara vai buscar fora, e você não prescreve, você também não induziu o cara a fazer o mal? Não seria um mal, né? E hoje a conclusão que eu tenho, eu vim para o programa falando que eu era contra. Quando a gente conversou, eu falei que eu era contra. Foi mesmo. E eu tô com uma posição hoje que eu não sei a resposta. Perfeito. Eu não sei a resposta. E eu não tenho problema nenhum de mudar de ponto de vista quando alguém me coloca um argumento melhor, porque meu compromisso é com... É o melhor para quem está ali na sua frente. Mas te põe uma situação, então, Samir. Você chega um cara, uso recreativo, começou ali, já tive paciente assim. O cara começou, aí um cara na academia falou, outro falou, ele estava usando dose absurda de 700 mg a semana. Usando Trembo, Masteron e Durateston, no primeiro ciclo. Certo? Aí, cara, eu falei, cara, tá errado, você tá tomando 3 vezes o que eu tomo, tá errado, tá errado. E ele resolveu me escutar. Passou de consulta comigo. E se eu passar pra esse cara 200 mg por semana, eu tô fazendo bem ou tô fazendo mal pra ele? Eu convencer ele que ele só precisa de 200, ele tô tomando tudo underground, tudo no mercado negro, tudo sem qualidade, sem controle. Eu convencer que aquilo que ele faz é ruim, e passo para ele, para desmamando aos poucos, para tentar ele tirar, para ele aprendendo, eu passar para ele 200 mg de testosterona por semana. Eu tô fazendo mal ou tô fazendo bem nesse momento? Bom questionamento. Fisiologicamente, em termos de saúde, você tá fazendo bem, sem questionável. Tô melhorando fazendo bem. E principalmente se você associar isso a convencê-lo a parar com o tempo. Perfeito. Até porque se você tirar tudo de uma vez, ele vai voltar a tomar. Exatamente. Ele vai voltar a tomar. O buraco negro que ele entra é muito grande. Não, você tá doido? O cara vai ficar igual eu fiquei um ano e meio sofrendo. Fica não vai, não tem libido, não tem ânimo. Cara, não adianta. A cognição vai embora. Então, exatamente. Nesse sentido, como é que vai falar que se eu passar nesse sentido, eu tô fazendo mal, que aquilo não é ético? É uma discussão muito mais abrangente. Muito amplo. É muito amplo, porque, por exemplo, você tá ali, você acolheu o cara, você tá começando a desmamá-lo e ao mesmo tempo falando do perigo. E talvez você tenha um sucesso em recuperar o eixo desse cara, para ele não sofrer tanto e fazer ele abandonar sem sofrer. Sim. Porque a maior parte das pessoas que largam, na verdade, a maior parte das pessoas que voltam, na verdade, está naquele limbo do déficit de testosterona da largar. Ele não aguenta o déficit, ele não aguenta a queda hormonal e ele quer voltar. Um link bacana, todo mundo acha que TPC é para segurar ganho. Na verdade, a TPC é para que você não caia no limbo de estar sem testosterona em produção natural. Exatamente. Nenhum ciclo que você fizer, quando você deixar de utilizar, você vai segurar ganhos.
A TPC serve para voltar ao seu eixo e não para segurar ganho. E aí é que entra um dilema ético interessante. Por exemplo, muitas pessoas vão usar disso para prescrever essa testosterona no resto da vida do cara e manter um paciente fiel. Exato, isso a gente tem que falar também. Outras, e pior, vai iludir o cara, porque a gente sabe que se essa faixa de testosterona do cara tiver normal, a probabilidade dele ter ganho é pequena. Sim. Mesmo ele tomar... Assim, eu tenho um pensamento fisiológico, se vocês me permitem, eu vou até falar aqui. Lógico, por favor. É uma extrapolação. É uma extrapolação. Eu já observei isso, mas eu não tenho estudado. Então, pode ser que eu esteja enviesado no que eu vou falar e em termos de ciência esteja errado. Mas a produção natural de testosterona, ela obedece um ciclo circadiano, né? Ela é maior de dia e vai caindo. Sim. Quando você toma então, você tem uma faixa ótima para você ter resultado. Esse hormônio faz assim, ó. Eu não sei se você entendeu. Ele passa um pouquinho dessa faixa e cai durante o dia. Sim. Quando você toma dose regular, mesmo que você esteja com níveis normais de testosterona, a sua testosterona está mais próximo dessa faixa o tempo todo. Uhum. Então, é provável que mesmo com níveis normais de testosterona, você tem um resultado um pouco melhor quando você toma exógena. Com certeza. É provável porque você está mais próximo desse limite. Ele não obedece o ciclo circadiano de cada Você quer um exemplo disso? É o Vitor Belfort que pararam com TRT no UFC. Porque ele fazia TRT para ficar no nível dos caras, mas ele tava absurdo, tava seco, tava batendo em todo mundo na época do short da Sky. Uhum. Que ele lutou com o Joe Jones. Short da Sky dando porrada em todo mundo, bateu no Rock Road, quase pegou o braço do Joe Jones. Ali ele fazia o TRT, né? Ele tava a nível dos caras, mas dava pra ver que ele tava voando. Tava voando, ele tava com a performance melhor que os caras. Exatamente, entra nesse sentido. Mesmo ele mantendo doses, a dose sanguínea dele sendo igual de quem é natural. Ela não obedece o ciclo circadiano, ela tá mais tempo alta. Ele é muito mais potente, ele tinha uma performance muito maior. Acabaram com o TRT. Por isso que cortaram o TRT. Eu tenho muito isso em mente, assim. Eu não posso te falar com a verdade científica, porque eu não vi nenhum estudo que mantém o cara assim. Sentido, né? Mas tem um sentido fisiológico interessante, porque você está mantendo aquele hormônio mais tempo próximo de um limiar que ele pode ter resultado. E a gente sabe, por exemplo, que quando você pega um homem com a mulher, mesmo um homem tendo um ciclo circadiano, a testosterona obedecendo, um homem hipertrofia mais do que uma mulher normalmente. Normalmente. Perfeito. Então tem uma plausibilidade para se pensar isso. Mas, então, o que acontece? O que eu vejo da picaretagem, esses camaradas que vão aproveitar dessa testosterona para ganhar dinheiro com o cara, mantendo ele sob a droga, sem falar para ele os perigos, vai mentir para ele que é seguro, e vai tentar atacar exame desnecessário, que infelizmente a gente sabe o que acontece no Brasil, o cara ganha do laboratório. Prescrição de suplemento que não funciona, que ele ganha do laboratório. Da farmácia de manipulação. Da farmácia de manipulação. Ele fica manipulado com 219 itens. Aí vai meter um sorinho com azul de metileno. Jesus Cristo. É o que mais acontece. Um soro com vitamina B e vitamina C custa R$30. Moçada, soro de azul de metileno. R$5.000. Eu uso azul de metileno, sabe pra quê? Eu uso azul de metileno pra testar a anastomose da bariátrica. E quando o cara não responde a norivasopressina junto, que eu tô desesperado, colocar a bomba de adrenalina, o cara não responde a nada, eu falo assim, cara, eu vou colocar azul de metileno, que é a última saída pra esse cara viver. Além de metahemoglobina, eu não sei falar isso. Esse nome é esquisito. Metahemoglobina, pra tratar esse problema. Normalmente a gente não tem outra utilidade clínica do azul de metileno. Se você está numa clínica e eles estão te falando que o azul de metileno é um antioxidante, te vendendo caríssimo. Cuidado, a informação inicial é verdadeira, ele é um antioxidante, mas parou aí, é verdade. E esses médicos vêm de pool de vitaminas? Fala um pouquinho. Não, Samir, por favor. Isso aí é... Pool de vitaminas. Você dá até ódio de falar, né, Samir? Cara, ligando isso de pool de vitamina, por exemplo, eu tinha uma cliente minha que ela tinha uma lista manipulada de R$2.800. Caramba. Juro por Deus, não tô brincando. Se ela estiver ouvindo o podcast, ela vai saber quem é ela, né? Enfim, eu falei pra ela. Uma lista manipulada de R$2.800, usando 4 esteroides diferentes. Nossa. Pra quê? Anastrozol. Às vezes tá dentro do manipulado. Mulher. Anastrozol. Gênio. Pra você ver. Na hora que eu falei com ela, eu fui extremamente grosso. Eu falei assim, você vai parar com tudo amanhã. Os manipulados, o anastrozol. Você vai manter. Ela estava usando primobolan, oxandrolona, masteron e estano. E médico? E ela sabia que ela estava usando? Essa é a questão. Sabia. Porque tem muita prescrição que ela coloca no meio, cara. Oxandrolona. Ela falou assim, tava vindo dele, eu achei que tava certo. Eu falei, você tava achando certo pagar R$2.800 em uma lista manipulado? Tinha até brócolis, extrato de brócolis no manipulado. Eu falei, só comeu brócolis. Pelo amor de Deus. Uma coisa, posso abrir um adendo só para falar uma coisa sobre mulher. Tirei tudo, por favor.
Porque eu acho que mulher atualmente tende a ser mais enganada do que homem. Muito. Eu acho que muito. as mulheres estão sendo Porque mais meu público é maior feminino. E eu pego toda vez charlatanismo com mulher. Os caras são safados. Parece mecânico quando mulher vai no mecânico. A gente... Assim, entendeu? Sério, cara. Os caras que enganam as mulheres, cara. E não tô tirando com a mulherada, não. É sério. Quem tá tirando com a cara do profissional é ele mesmo. Porque ele que tá enganando. Eu não quero transparecer meus princípios ideológicos, mas eu não tenho como negar que eu sou muito progressista e é inegável que a mulher tem uma pressão social pela beleza muito maior que o homem. A mulher sofre muito mais do que isso, a sociedade tem um machismo cultural e impõe isso à mulher. Não estou falando que a mulher tem que baixar a cabeça por causa disso, aceitar, não é vitimismo, eu só estou falando que isso existe e se a pessoa não tiver consciência disso, ela vai cair. Sim, vai cair. E entrando nessa área, as mulheres tendem a buscar os médicos para o resultado estético. Exatamente. Sabe o que eu vejo, por exemplo? Eu já trabalhei com muita mulher que ficou com o clitóris, ficou igual um pênis. Hipertrofia de clitóris. E elas não sabem que isso é irreversível. É, exatamente. Eu já vi mulher que mudou assim a corda. Como a voz. É, exatamente. Elas não sabem que isso é reversível. E aí tem uma explicação, né? A laringe, a musculatura ali em volta das cordas vocais tem uma densidade de receptor de testosterona mais alta. E o pênis e o clitóris têm uma relação homóloga, né? São órgãos homólogos que eles desenvolvem, na verdade, durante o processo de desenvolvimento embrionário, que vai ter essa diferenciação. Então, são órgãos que têm uma resposta, uma densidade de receptor de testosterona androgênico, um receptor androgênico muito alto. Então, ao mínimo sinal de drogas androgênicas vai responder. É lógico que vai variar conforme a droga, conforme a dosagem, conforme a suscetibilidade genética e o tempo. E o tempo vai variar. Tempo de exposição ao uso. Exatamente. Só que a maior parte dos colegas não tem essa noção que a gente tem, ou tem são maldosos. E aí o que acontece? Eu acho que a maior parte não tem mesmo, é ignorante, não estudaram. Tudo porque isso não está na faculdade, né, Samir? E nenhuma pós-graduação de... Mas aí você não pode ser médico do esporte, se você não sabe, você não se coloca nessa posição. Cara, e aí o que eu vejo que é bizarro é o seguinte, outra coisa que é ilusão, as mulheres, hoje elas são muito enganadas de uma forma muito triste. A mulher mete aquele shape seco, trincado, levemente androgênico, mas bonito ainda. Com um glúteo redondão bonito. As mulheres não sabem que aquilo é procedimento. O anabolizante dá para a mulher um padrão de corpo masculino. Automaticamente a pelve fecha e a distribuição da gordura muda. Sim. O glúteo da mulher que toma anabolizante, ele é de padrão masculino. É porque ele hipertrofia. Ele realmente. Aí perde quando você realmente está redondinho. E a própria distribuição da gordura entre o músculo, né, que fica entre o músculo, não só fora do músculo, entre o músculo e o padrão de lá, do desenho do quadril. Tanto é que as mulheres tomam anabolizante, elas tendem a ficar reta. Sim. Elas tendem a perder a curva. E aí a curva vai para trás, não para o lado. E aí o que acontece? Aí eu entro num ponto que é o treinamento. É o treinamento. Se você pegar o wellness, é o maior exemplo de desenvolvimento de glúteo nas categorias femininas, né? E aí é o ponto que a gente bate no treinamento. Então também tem um profissional ali que ele é enviesado, que ele não consegue trazer um desenvolvimento feminino para atleta dele. Sim. Ou para paciente dele. Né? É uma pessoa que já tem uma tendência a um corpo masculino. Se ela treinar igual ao homem, ela vai ficar igual ao homem. O CrossFit faz isso. Se ela treinar igual ao homem, ela vai ficar igual ao homem. Eu sinto muito, mas o CrossFit quadrada as mulheres. Porque tipo assim, ela já tem uma tendência a ficar com o corpo de homem pelo uso dependendo da estrutura também. E aí ela vai treinar igual um homem, ela vai ficar igual um homem. Perfeito. E aí o que acontece? Isso aí é verdade. Por isso que a estratégia tem que ser, você sabe treinar mulheres? Isso é muito importante. Se você não sabe treinar mulheres não treinam igual um homem. Se tiver tomando veneno, não faz não. Por exemplo, a distribuição de exercícios, né, a frequência, a periodização é diferente. Tempo de treinamento. Tem que ter muita sabedoria para você transformar o seu paciente, o seu cliente, em uma mulher que seja feminina e não masculina. Até com o uso, com a dieta e com o treino. E aí saber até a droga que tem que utilizar. Por exemplo, testosterona não cabe para uma mulher, uma durateston ou enantato de testo não cabe para uma mulher. Às vezes é melhor uma oximetolona. Exatamente. Porque o que acontece? Chega a mulher usando 2 duras por semana. E outra, a resposta é muito individual, a gente tem muito pouco estudo nisso. Muito pouco. Então é interessante. Né? Samir, você fica fazendo exame ginecológico com mulher que vai... Não fico fazendo exame ginecológico, mas eu peço que a pessoa que está usando, eu normalmente não prescrevo, mas ela está em uso e eu acolho, perfeito. Eu falo com ela, eu falo assim, olha, você tem que ter o hábito de analisar a sua genitália. Você tem que ter esse hábito.
Perfeito. Você tem que ter foto dela quando você começou, você tem que ter esse hábito. Você tem que pedir alguém da sua casa para ver se sua voz está ficando diferente, para não esperar um ponto irreversível. Porque uma vez que foi, filho. Uma vez que foi, é irreversível. Isso é porque as pessoas importante querem da gente fazer, pontuar. né? Elas querem fazer e outra coisa, que aí nós vamos entrar nas 1000 fórmulas. Mulher usando inibidor de aromatase. De aromatase. Ô, gente, mulher é feito estrogênio. Essas drogas antiestrogênicas no geral, o que vai acontecer? Elas podem induzir uma menopausa precoce na mulher. Algumas podem piorar a saúde óssea da mulher. Essas drogas no homem e na mulher, elas podem causar problemas de vista, está bem descrito lá. O epitélio da córnea, o tecido ocular, ele depende, a saúde dele depende do estrogênio. E poucas pessoas consideram... Libido depende do estrogênio. A relação de texto com o estradiol. Tem que Tendão, estar saudável articulação. para o cara ter libido. Então, as pessoas veem o estrogênio... Como um vilão, na verdade, é um amigo, né? É um amigo. Você só tem que saber que... Canso de falar de meus pacientes. A galera faz assim, ó, começa a utilizar, por exemplo, a testosterona sintética. Obviamente que o DHT e o estrogênio vão subir junto com a testo. Pela conversão. Né? É pela conversão natural do uso. Entendeu? Aí ele vai lá e combate o estrogênio. E se ele subiu, ele acompanhou a subida da testo. Então, primeiro de tudo, você fez o exame e viu que seu exame está mais alto, o estrogênio, espera o que você sente. E não, é a clínica do negócio. A gente não converte à toa. Você sabe o que eu faço? Não converte à toa. Não fez a gente converter pro seu Você sabe o que eu faço? Perfeito. Eu não doso estrogênio. Perfeito. Eu só doso estrogênio em paciente masculino quando tem alguma queixa sugestiva. Perfeito. Porque senão, depois que você tem um exame em mão, você fica muito tentado a fazer alguma coisa. Não, e também, dificilmente você vai saber o histórico do paciente antes. Qual era a relação de texto e estrogênio do cara antes? Pra você saber se aquilo tá influenciando ali depois. Gente, a gente tá falando de pacientes... muito usuários. Usuários de esteroide, outra coisa. Eles escolheram usar. A galera, exatamente. por exemplo, se você suspeita que um paciente desenvolveu uma insuficiência hepática pelo uso de anabolizante, o estrogênio é das coisas que vai subir. É uma das coisas que vai subir na insuficiência hepática. É lógico, raríssimo isso acontecer. Olho amarelo. É raríssimo isso acontecer. Mas a gente tem que ter essas coisas em mente, porque a gente está falando de um cenário e existe vários cenários. Por exemplo, eu falo uma coisa que eu falei em off aqui, que eu não prescrevo anabolizante, eu falei umas coisas aqui, mas tem coisas interessantes, por exemplo. Se o cara tem um estilo de vida bom, e ele está usando a texto dele lá, 200mg tá usando Deposteron uma vez por semana. E aquela Deposteron tá segurando aquele cara. Eu já sei que eu estudei com aquele cara é um vida louca. Se deixar, vai cheirar tudo, vai fazer tudo. e aí com a texto ele tá quietinho. Usa bala, tá fazendo dieta, tá treinando. Cara, olha, eu não sei se você entendeu. Parece que eu posso estar fazendo mal em falar com o cara, velho. Talvez eu nem prescreva. Mas se o cara perguntar pra mim, eu devo parar? Talvez eu fique assim, não. Nessa situação? Talvez eu não prescreva, mas eu falo com o cara, não. O que é melhor na vida do cara? Porque se o cara usa, ele se cuida. Ele não vai usar droga, ele não vai dormir tarde, ele não vai comer lixo. Se o cara tem esse perfil, né? O cara que tem isso, né? A gente tem que saber com quem a gente está lidando, porque embora você tenha estudo para uma ou outra coisa, a maior parte dos estudos que a gente tem sobre anabolizante, eles não são totalmente transponíveis, né? Por exemplo, teve aquele Travers, se não me engano. Do Travers agora, né? É um estudo muito legal e tudo, que mostrou que você repor testosterona gel em paciente com alto risco cardiovascular pode ser seguro. Se você for olhar à luz da medicina baseada em evidência, aquele estudo já tem um problema que ele perdeu um N muito grande durante o estudo. Ele já não serve com uma referência tão grande. Entendi. Porque e depois você tem que adaptar a estatística e fica esquisito. E aí você tem uma perda de amostra e ele fica limitado. Sim. Mas assim, o resultado foi legal. Mesmo perdendo um N, a maior parte das pessoas não esperariam aquilo. Pode ser que não se replique quando você tem um N maior, pode, mas eu mesmo perdendo a amostra, eu não esperava. Teoricamente falando, com o uso da texto, dependendo de como está o perfil do cara, isso melhora muito a sensibilidade, enfim. O Dr. Luiz Correia, que é um cara que é um gênio da medicina baseada em evidência, ele falou, quando ele analisa esse estudo, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que primeiro, é um estudo de não inferioridade. A maior parte das pessoas não entende que é um estudo de não inferioridade. E as pessoas acham que é ausência de risco. Não existe ausência de risco para tomar um remédio. Se você tomar uma vitamina C, você tem risco. Então, na verdade, um estudo de não inferioridade, você pega o ponto que está o zero ali, que seria a ausência de risco, e desloca ele. Você deslocou. Então, na verdade, é o seguinte, o estudo mede se o risco é aceitável.
Sim. Esse seria a forma, cientificamente falando, de analisar aquele artigo. E aí vem o ponto que eu falei, perdeu a amostra é uma limitação, mas dentro do resultado que foi achado, ignora essa parte de perder a amostra, embora ela seja importante. Ela é aceitável. Por quê? Porque você tem uma plausibilidade extremamente alta, que repor testosterona para quem precisa, faz bem. Melhora o padrão. A plausibilidade é muito alta. Se o cara precisa, faz bem. Isso você não precisa testar. Isso você já sabe. Você já sabe. Isso aí é uma coisa muito óbvia. Então, tipo assim, você repor testosterona faz bem se o cara tem deficiência. Então, ele queria ver. Mas o que a gente queria ver é o seguinte, mas compensa o risco? Sim. Faz bem, mas compensa o risco. É isso que o estudo queria ver. E, infelizmente, perdeu muita amostra. Mas, como eu disse, só de o resultado ser surpreendente, mesmo perdendo a amostra, já mostra que a gente tem que sair de um ponto de não fazer, ou fazer para um ponto assim. De se pensar em quem? Será? A gente tem muita certeza onde tem muita dúvida. A pergunta certa é, será? É lógico, a gente não pode pegar esse estudo e falar assim, ó, pode dar bomba para todo mundo que não faz mal. Mas vai ter picareta fazendo isso com toda certeza. Já tem. Já tem. Eu já vi várias vezes. E ainda falou assim, ó, saiu no New England. O cara usa isso ainda. Pode usar, pode tomar com segurança. Na maior revista de medicina do mundo saiu, pode tomar. E na verdade não é assim. Não é assim. Mas a gente, por exemplo, o que você poderia transpor desse estudo se... Pena que perdeu a amostra. Mas vamos supor que não perdesse, é um cenário hipotético. Esse estudo abriria uma margem para você fazer, talvez você repor testosterona numa pessoa que não precisa, mas que os níveis fisiológicos fiquem dentro do normal, aquela situação que a gente falou da depois. Talvez não faça tão mal igual a gente pense. Daria pra gente, não estou falando que mas você já começa a ter possibilidade de pensar nessa hipótese. Já tem, inclusive, mereceria um estudo. Aí tu vai assim, mereceria um estudo, por quê? Não adianta negar a realidade. As pessoas estão tomando bomba. As pessoas estão tomando bomba. Problema de saúde. E se a gente aliasse a ciência a isso, cara, olha o benefício que a gente inclusive, eu acho hoje, eu sou muito fã dos médicos de família, mas das grandes broncas que eu tenho com os médicos de família é porque eles não estão envolvidos nisso. Porque hoje você vai numa comunidade, numa favela, ou vê um adolescente, eles estão tomando anabolizante. Parou no tempo, pô. Eles estão tomando anabolizante. E aí... E os médicos não estudam sobre. Não estudam sobre. E é uma adição, porque o médico de família estuda muito problema de adição. Um cara que luta muito contra isso, contra o que eu quero dizer, é com a galera que não estuda e que proíbe, que olha com olhos de preconceito, é o Caseri. Sim. Caseri é muito bom. Caseri é muito bom, cara. Um abraço pro Caseri aí. Eu sou fãzaço dele. Eu não concordo com ele em tudo, mas eu também, assim, o que eu não concordo é aquele ponto que a gente chegou de discordância. Tipo assim, pra esse cara eu prescreveria. Eu falei assim, olha, eu deixaria dele usando, mas eu não prescreveria. Mas é inegável que o Caseri é uma referência e é inegável que ele... Pô, o Caseri estuda muito, você tá doido. Sim. O Caseri é fora da curva. Aqui, vamos direcionar um pouquinho então. Vamos falar de principal colateral. Para quem não conhece, quem está querendo começar a usar, para a gente poder orientar melhor essa pessoa. Os principais colateral que tem que ficar de olho. E dentro disso a gente consegue puxar talvez assim, os principais exames que esse paciente tem que fazer de qualquer maneira. Até porque o esteroide não está só inserido para quem quer ser bodybuilder. Em outros esportes também. Muito. Né? Ciclistas isso é bom a gente pontuar. O efeito colateral que a gente menos quer no usuário de anabolizante, que é a policitemia, é o que o ciclista mais quer. É o que o ciclista mais quer. Exatamente. Mas o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que nós estamos falando dos anabolizantes. A gente não está falando de um atleta de bodybuilder que está usando, porque aí entraria uma polifarmácia associada. Muita coisa. É muita coisa. São coisas diferentes. Quando o basicão, o cara que quer começar, ele quer tomar, o que ele tem que ficar de olho, o que ele tem que investigar? A primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, ao contrário do que a maior parte das pessoas falam, a maior parte dos efeitos colaterais dos anabolizantes são leves. Sim. Esse é o mais comum, vão ser os efeitos de pele. É o tempo. É o tempo. É o tempo de Agora, o problema maior vai ser a maior produção lá da glândula sebácea, né? A pele mais oleosa, acne é um problema muito comum. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Eu uso esteroide há 11 anos. Tá no Tá o aço. Isso aqui é uma prova de que nem tudo acontece com todo mundo, né? Tem a individualidade sempre. Individualidade genética. E esses problemas, assim,
vão ser os mais tranquilos. Para mim, o mais negligenciado... Mas os estéticos, na verdade, são mais tranquilos. O cardíaco é mais... por exemplo, a cabelo, ginecomastia pele, espinha. vai depender muito da dose, da afinidade do cara. Agora, existem alguns problemas que eu acho que é grave e poucas pessoas percebem, que são os psiquiátricos. É uma coisa Os que é problemas muito pouco psiquiátricos são abordada, muito né? silenciados, porque todo mundo resume a agressividade. Transtorno de agressividade não, tem intermitente. muita coisa diferente. E nem sempre assim, nem ou sempre falam é de isso. depressão. E eles não percebem que a depressão muitas vezes é um problema prévio que levou o cara a usar. Exato. Perfeito. O problema Pelo distúrbio de imagem e etc. Distúrbio de imagem. Então, né? a gente tem esse problema de, tipo assim, o anabolizante causou problema psiquiátrico ou Ou problema tirou o psiquiátrico. cara. Ou tirou o cara da depressão, de repente. Agora, a gente sabe que ele pode ser gatilho. Então, na verdade, existem 3 coisas. O cara pode ter um problema psiquiátrico. Prévio, né? É prévio, e ninguém percebeu. E aí colocou a culpa no anabolizante quando percebeu. O cara pode ter um problema psiquiátrico escondido ali, subjacente, que o anabolizante foi o gatilho. Exatamente. E já tem uma história familiar, por exemplo, o cara é bipolar. Aí tomou anabolizante e aí deu uma crise de mania. O cara pode ter uma hipomania pelo anabolizante. Ninguém na família tem, não tem história familiar, não tem nada. E o anabolizante levou. São 3 cenários distintos. Uma coisa não é só dos anabolizantes. O anabolizante que desencadeia isso. As drogas também. Também. Drogas recreativas fazem isso. Sim, perfeito. Maconha faz isso. Várias drogas podem desencadear transtorno psiquiátrico. Não só eu brinco que eu uso drogas todo dia, né? Nos outros, eu sou anestesista. Eu tenho arsenal de ketamina, fentanil. É por isso que não dá para proibir ou ser preconceituoso. A gente tem que estudar, galera. Todo mundo tem que estudar. Todo profissional da saúde tem que estudar. Você tem que, por exemplo, coisa simples, né? Eu tenho um paciente com drive adrenérgico muito aumentado. Aí chega lá, o cara tá tomando tanto de estimulante, fora testosterona. Eu não vou fazer ketamina nesse cara. A não ser que ele tenha uma depressão muito grave e que justifique eu arriscar uma ketamina com dexmedetomidina, alguma coisa assim. Mas por que eu tô falando isso? Porque é contexto. É contexto. Individualidade. Perfeito. Individualidade. O que eu gosto de trabalhar com esses caras é o seguinte: quando eu vou falar do anabolizante, eu explico o que é mais comum, os efeitos estéticos. Bacana. Eu explico o que ele tem que tomar cuidado, falar assim, olha, é igual eu falei, normalmente eu não prescrevo, o cara vai tomar, mas quer ser acolhido por mim. E aí eu falo com o cara, eu falo assim, olha, quando alguém da sua família achar que você está ficando muito agressivo, alguma coisa, não é coisa da sua cabeça, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Você tem que orientar isso pro cara antes, porque o cara vai achar que é implicância. Eu falo, não, ouve. Se você está comprando mais que o normal, apetite sexual desproporcional, vai aumentar um pouco a testosterona, tá? Vai. Mas tem cara que tem mania mesmo. Eu conheço cara que só falta transar com a parede. Então, assim, é coisa de mania mesmo, de transtorno. De transtorno psiquiátrico. Tem coisa que é transtorno psiquiátrico mesmo, que você tem que ficar nítido, de olho. Né? Você tem que ficar de olho. É hipersexualidade, assim por diante. Mulher tem muito isso. E às vezes ela vai resolver o meu libido. Porque eles falam que anabolizante melhora a libido da mulher. Na verdade, é um problema psiquiátrico que está cursando com o aumento da libido. Muito legal isso que você está falando, muito porque top. Assim, todo mundo, quando isso é legal, já vem dos médicos charlatão, ou do médico que não tem conhecimento. A mulher cai no consultório do médico, o médico vai lá e dosa a testosterona dela, vai lá e faz o exame de testo. Mulher tem testo baixa. Toda mulher tem testo baixo. A gente faz exame de testo na mulher para ver se a testo tá alta. E aí tá sinalizando algum problema. Mulher não tem que repor testosterona. Não dosar testosterona em mulher. Só se você suspeitar de alguma síndrome. Você falou da terapia. O primeiro tratamento após um diagnóstico de alguma coisa, libido baixo que seja, é terapia. Não é colocar a mulher em uso de testo. Então acho legal. Vocês vão rir. Teve um dia que uma menina falou comigo que o anticoncepcional dava problema de libido nela. Sabe o que eu falei? Eu falei assim, olha, é mais provável seu relacionamento é uma merda. Eu acho que é mais provável, eu falei assim, talvez não tivesse se você encontrasse um Cauã Raymond por aí. Talvez eu sempre abordava isso com os pacientes, cara. Talvez melhor bem seu libido. Quero ver se a libido não volta. A pergunta que eu sempre fazia para os pacientes era, seu problema de libido é com seu marido ou é com todo mundo? Elas ficavam meio assim, porque né? a gente tem esse problema. Isso é vice-versa, homem e mulher, tá? Sim. Não é só... Sim. O cara tá tendo uma relação horrível em casa, problema, falta de dinheiro, a libido dele tá baixa. Porque libido é multifatorial, né? Qual que é o grande problema que a gente tem hoje? Se o cara falar que toma anabolizante, tudo
ou nada vai ser culpa do anabolizante. Perfeito. Depende, vai ser o extremo. Tudo ou nada. Desculpa, vai ser tudo ou nada. Uhum. Então você tem um cara que vai falar assim, não, isso o anabolizante não faz isso, não pode ser isso, etc, etc. Nunca é anabolizante. E aí você vai ter, normalmente, o picareta ou o cara que ganha dinheiro falando de testosterona. Ou você vai ter o camarada do extremo que não sabe nada, ele é até bem intencionado, mas ele é um ignorante que vai falar o seguinte, é o anabolizante. Tudo é culpa do anabolizante. Tudo é culpa do anabolizante. Sem investigação nenhuma, sem conexão nenhuma. O cara tá com testosterona de 2.000, o estrogênio tá lá compatível com aquela testosterona de 2.000, o cara tá sem libido. Mas era pra ele estar com libido, porque ele tá com a testosterona alta sem rebater. De repente, sabe o que ele vai falar? Tá equilibrado os hormônios dele. Ele vai falar, sabe o quê? Que é um anabolizante. Às vezes tá até com a resistência insulínica zoada e aí ele tá com o libido baixo por uma série de fatores. Meu irmão, imagina a pressão que deve ser um cara que é referência, patrocinado, fisiculturista de pronta, com vários... Querendo ou não, muita gente critica o esporte. Eu, como sou professor de educação física, às vezes eu questiono se é esporte ou não. A preparação de atleta, isso eu nunca questiono. A preparação de atleta, isso eu nunca questiono. Mas aí não vem esses conceitos, porque isso não muda muita coisa. O que pra mim muda é o seguinte, esse cara tem um grupo de fãs, ele é ídolo de muitas pessoas. E a imagem dele é importante. E a imagem dele, ele vive dessa imagem, ele vive sabe que ele disso, tem um prazo de vida, é o porque ele é retorno. atleta. E aí, imagina a pressão que é pra esse cara. Aí esse cara aparece no consultório com queixa de libido. 2 semanas antes da competição. Não é hormônio nunca. Aí o cara vai falar com o cara... 2 semanas de competição, com o percentual de gordura em 4%, vai falar com o cara, um estresse cardio. Estresse mental, estresse metabólico intenso. Só acabar a competição que as coisas melhoram. Passando fome de restrição. Só de comer mais carbo já vai melhorar. Tem coisa que não dá pra gente... Por exemplo, ter problema de coração, que é outra coisa que a gente fala. Anabolizante, ele pode causar problema de coração por vários motivos. Por exemplo, ele vai aumentar a produção de LDL, que a longo prazo pode causar uma oclusão de coronária, pode causar um problema vascular. Vai reduzir o HDL. É verdade, pode. Vai acontecer em todo mundo? Não. Sinceramente. Aí vai ter outro ponto. Ele aumenta o drive adrenérgico. Ele pode causar uma arritmia aguda? Pode. Ele pode. Raro. Pode. Ele aumenta o drive adrenérgico e ele dá um estresse de parede, porque normalmente você vai aumentar o trabalho cardíaco e tá. E aí você vai ter aquele estresse de parede lá e tudo, você pode induzir a uma insuficiência cardíaca ou fibrose e a longo prazo pode desenvolver uma... Pode. Agora, isso é comum? Cara... Eu não vou falar que é comum, que não é comum. O que eu vou falar é que a gente não sabe. A gente não sabe. Porque não tem ninguém especializado o suficiente. A gente demoniza. A minha opinião é, sempre que você não sabe, tenha cuidado. Exato. Aí que eu diferencio da maior parte dos médicos. Quando você não sabe algo... Você reconhece tenha cuidado. Que você não tanto para falar mal quanto para falar bem, né? Tem que reconhecer que você não entende sobre o assunto. Sim. A maior parte não entende isso. Sabe, né? Por exemplo, eu uso esteroide há 11 anos, Samir. E eu sempre fui muito cuidadoso. Eu nunca fui abuser, nunca, por exemplo, dentro das minhas consultorias, eu subi dose até de médio de baixo para médio, eu sempre mantive um meio termo. E eu uso há 11 anos. Eu não tenho um problema. Eu fui com o Dr. Alexandre e o Dr. Regis lá em Curitiba, não sei se você conhece os dois. Trabalho muito bom dos dois. Eu mandei um vídeo dele. São os dois caras que estão trabalhando atualmente com todos os atletas do Brasil. E a gente deveria ter mais médicos como esses dois caras. Perfeito. Entendeu? Eles são muito bons. Porque eles fazem o que nós comentamos no começo. Eles abraçam o atleta, que obviamente que ele não vai deixar de usar. Né? Ele trata o atleta, aumenta a longevidade desse cara, né? A produtividade, inclusive, porque se o cara tem um problema, por exemplo, de pressão arterial... Né? Ele já ser um cara que vai produzir menos, né? No dia a dia dele já é um cara que fica inferiorizado, né? E ele nem sabe disso. E, enfim, eles tratam o cara que utiliza para esses fins esportivo, né? E eu com 11 anos de uso, eu não tinha nada. Você sabe o que eu faço muito? Eu recebo muito paciente, isso é interessante, que às vezes o cara vem em mim... Mas eu sou uma exceção. Eu traço, por exemplo, o risco cardíaco do cara, o risco cardiovascular. Eu falo assim, olha... Esse cara merece estatina. Às vezes o cara merece estatina. Não é sair dando estatina para todo mundo. Você vai pegar o risco cardiovascular, ver o histórico do cara e falar assim, olha, uma estatina para esse cara aqui. Silvio Povas foi um cara que me tratou. Um assertiozinho. Silvio Povas é muito bom. Silvio Povas que me colocou estatina. Porque eu não me atendo. Eu tenho como princípio não me atender, não atendo parente também, por causa de viés e tudo. A gente acaba... Bacana você falar isso. Eu tenho um princípio que eu não atendo minha esposa, não atendo meu irmão. E aí o Silvio me atendeu, o Silvio colocou a estatina para mim, me acolheu muito bem, é um excelente cardiologista, ele é cardiologista do esporte,
me atendeu bem, falou assim, olha, cara, você sabe o que você faz da sua vida? Aí eu falei com ele que eu já não tomava, que eu já estava já na reposição, ele falou, tá, isso aí eu não vou mexer, que você já está com a sua endócrina, tá? Você já está bem acompanhado, o que eu faço acompanhado, mas eu acho que cabe uma estatina aqui para você já ter uma história positiva, com seu pai, meu LDL na época estava 170, e você já teve vasoespasmo, já parou na UTI. Foi exatamente o que eles fizeram comigo, eu acho que cabe. Aí, acho que cabe. E aí pediu para eu ficar controlando a pressão, para ver, e eu inicialmente eu tô sem tomar, mas eu já estava limítrofe. Minha pressão antes eu sempre tive pressão 10/7, depois que eu comecei, aí também tem um estilo de vida, né? Eu não durmo 2 vezes por semana, eu trabalho no maior hospital público de Santa Catarina, hospital de trauma, aí eu tô lá de plantão, aí tem essas loucuras. Plantão noturno, cirurgia noturna. Nossa, não fala, cara. Moto quebrando. Moto e BR é terrível. E aí você acaba que dorme pouco, então tem outras coisas que influenciam. Sim, que influenciam. Mas eu acho que na próxima vez que eu voltar nele, eu acho que eu já vou fazer o que eu fiz com um paciente esses dias que usa. Que eu acho que cabia para ele um antihipertensivo. Existe muita dúvida de qual antihipertensivo perfeito para o usuário de anabolizante, que existe uma extrapolação fisiológica muito grande, mas não é testado. Então tem gente que fala que um BRA, um IEC é melhor porque ele age em todas as vias, mas ao mesmo tempo, se isso fosse verdade, funcionaria para todos os públicos, e a gente sabe que, por exemplo, a população negra responde melhor a um bloqueador do canal de cálcio, por exemplo. Do que de então, BRA, a extrapolação nem sempre ela funciona, né? Sim. Então a gente tem que analisar cada caso. Eu normalmente gosto de ver se o pai do cara é hipertenso, o que o pai do cara toma, se o que ele tomou, a mãe está controlada. Eu normalmente gosto de ver isso. Se tá caindo bem do pai pra mãe. Eu gosto de ver isso. Bacana, né? bacana. Eu gosto de ver isso. Aí eu sei que tem droga que os caras estudam, Histórico familiar, né? Fisiculturista estuda, o cara não é bobo, ele sabe se eu der hidroclorotiazida para ele sabe que ele tem uma tendência maior a fazer hiperuricemia, ele pode criar uma resistência à insulina maior. Então eu tento evitar passar um diurético tiazídico para esses caras, embora a gente saiba que o diurético pode mudar desfecho, mas nesses caras eu faço uma coisa que pouca gente faz, principalmente porque com o tempo o bodybuilder ele tende a desenvolver um certo grau de insuficiência cardíaca, até pelo volume dele, né? Ele é muito grande. O coração não vai diferenciar. A resistência vascular dele é muito alta. A massa muscular é irrigada, né? Então... e é o maior ponto de resistência, o coração né? faz uma força danada. A musculatura esquelética é o maior Isso que é a ponto de diferença do resistência obeso e vascular do bodybuilder, né? O bodybuilder tem um grande volume de tecido Massa irrigado. muscular. Né? O obeso é gordura que não é irrigado. A gente menos sabe irrigado, que a massa muscular é o ponto de maior resistência, a arteríola muscular é o ponto de maior resistência vascular sistêmica. Então, para esses caras, às vezes, assim, que eu suspeito, né, que ele tem aquele eco que vem na dúvida, esse negócio, eu faço dapaglifosina, que é um inibidor de SGLT2, né? E aí ele vai fazer glicosúria, eu já falo com ele, olha, você vai perder umas calorias no xixi. Eu evito pra mulher por causa da infecção urinária mais comum. Mas aí eu passo pro cara normalmente e já aviso, né? Bisoprolol já também, aviso, não é? Bisoprolol muda desfecho. Tem alguns beta-bloqueadores mudam desfecho, mas eles podem piorar um pouco o metabolismo do cara. Então você tem que negociar muito, né? É muita negociação. Eu tomo Assertil. Assertil que tem a arginina na forma e tal. A gente, o que eu faço é negociar. Eu sempre negocio com o cara. Eu falo o seguinte, olha, essa droga pode causar esse efeito. Você está em off agora, talvez não te prejudique tanto. O que você acha? Tem uma demanda calórica maior. E aí na hora que você for para uma época de competição, a gente pega e coloca uma droga que possa ter um perfil metabólico mais favorável. Sim. Aí aconselho, por exemplo, tem cara que eu sou contra os caras usar insulina, os caras vão usar. Não adianta, os caras vão usar. E dose alta, hein? Insulina é perigoso, galera. É perigoso, aumenta a chance de arritmia, hipoglicemia grave, e outra, aumenta a chance de você fazer crescimento de víscera, o GH já faz, então quer ficar com a barriga aquele estufada. palomboísmo bizarro, né? Porque a insulina é um hormônio extremamente anabólico, ele vai anabolizar tudo, né? E as vísceras têm receptor. As vísceras, As vísceras têm receptor. Assim como tem muito receptor para GH, as vísceras não têm tanto receptor para os hormônios anabolizantes, né? Os hormônios anabolizantes podem levar um crescimento da víscera porque eles podem induzir um aumento de GF1 circulante. Mas o GH aumenta muito o GF1 circulante e as vísceras estão ali esperando aquilo ali. É por isso que a gente usa GH, inclusive. Cara, as pessoas negligenciam o risco do GH. Tem muita gente que acha que não vou usar testosterona porque testosterona faz mal, mas vou usar GH que é tranquilo. Eu fico assim, não, pra mim, me desculpa, mas até prova porque da ignorância, cara. O GH não tem grandes fins estéticos, você não tem uma testosterona. Não, inclusive uma ele das não atua estratégias. assim.
Você que é um cara que entende de mulher, sabe melhor do que eu que uma das maiores estratégias para se palpar o efeito androgênico na mulher é colocar o GH. Sim. Porque o GH sozinho não funciona tanto. Exatamente. Mas quando você tem uma droga anabolizante junto, ele tem um efeito que Ele não é responde. 1 mais 1. Não. Ele potencializa. E aí você tem um ganho sem precisar usar uma droga que pode masculinizar muito a mulher. Inclusive é Você por isso poupa droga. que existe bodybuilding feminino, por conta do GH. Sim. Não, lógico que com esteroide, obviamente, né, vai desenvolver. Mas você pega algumas atletas que não têm uma característica tão masculinizada, é porque optaram mais por peptídeo do que tanto por uso de doses altas de esteroide. O esteroide é para dar soma, né? É para dar liga. É para dar liga, para potencializar o efeito Sim. do resto, né? E eu falo muito isso, porque o que eu vejo de mulher usando droga androgênica, etc., e se perdendo, e aí vem os efeitos colaterais, que vai cair dentro dessa pergunta, né? Aí na mulher, o clitóris gigante, a voz de homem, o alargamento, né, do ângulo da mandíbula. O olho mais fundo em relação à testa, né, a glabela pronunciada, o quadril mais fino. A perca do cabelo e cada vez exatamente, aumenta ali da aqui entradinha. E aí tem esses são os efeitos estéticos na mulheres. Normalmente, boa parte desses efeitos estéticos são irreversíveis na mulher, tá bom? Vai ter crescimento de pelo, você vai fazer depilação a laser, aí vai sumir, aí vai voltar, vai fazer... Inclusive, eu até brinco, né? Que eu falo assim, olha, a depilação de laser sua é eterna enquanto você toma anabolizante. Uhum. É eterna. Torça pro pelo não ficar branco, porque até hoje não tem aparelho que tira pelo branco. Perfeito. Torça pra isso. Mas aí, por fim, essa questão dos efeitos cardiovasculares que eu te falei, e vascular também, né? Doença arterial oclusiva periférica é uma coisa possível. Uhum. A calcificação com a placa de gordura, ela é possível utilizando anabolizante. Inclusive, o desenvolvimento, eu não falo a origem, mas uma facilidade de ruptura de um aneurisma igual aconteceu com aquele atleta, pode acontecer. Eu não estou falando que é o caso daquele atleta. Que foi isso, não, aquele atleta, assim, o Samir falou que foi, não. Ele é muito novo, provavelmente ele já tem aquele problema. Sim. Genético. Já é um problema que ele nasceu e tudo. Porque, assim, o anabolizante poderia vir a facilitar isso a longo prazo? Poderia, mas é muito pouco provável. Tem muita teoria para você analisar. Pelo tempo de vida dele. E outra, anabolizante aumenta a pressão, mas não aumenta a pressão de forma absurda. Certo. Então é bem provável que uma droga à base de um estímulo adrenérgico para vasopressor, uma efedrina, alguma coisa assim, possa ter aumentado a pressão a ponto de romper aquilo. Perfeito. E aí mais provável. Aí a gente puxa o tema, que ele usava muito... até porque ele era extremamente seco o ano inteiro. Aí a gente puxa o tema aí da polifarmácia, né, Lígia? Falando dos perigos da polifarmácia, né? Até porque às vezes o cara pode até usar algum remédio para ereção, né? Não sei, isso aí vai alargando... Posso fazer um adendo do remédio para ereção? Se você é fisiculturista ou toma tadalafila, sildenafila ou, sei lá, você está querendo transar mais e toma, não sei, não estou julgando. Se você cair numa emergência com dor torácica, fala. O que você usa. Fala o que você usa. Por quê? Porque a dor torácica, até que se prova o contrário, eles vão tratar as principais causas de dor torácica, eles vão tentar. E pode acontecer de ter erro médico, pode acontecer de ser um problema, aquele problema mesmo, por exemplo, você pode estar infartando mesmo. Sim. E tudo, não é impossível, aumenta o risco cardiovascular. E se você tiver um pouco instável e você associa um doador de óxido nítrico, um nitroprusiato, alguma coisa do tipo, com um inibidor de fosfodiesterase 5, a probabilidade de você fazer uma hipotensão severa e morrer por um choque é alta. É alta, então não tenha vergonha de falar. Chegou na emergência, fala. Avisa se estiver tomando um azulzinho. Tomei. Inclusive porque o sildenafil saiu um estudo recente que ele é anticatabólico e pode ser até anabólico. Tem uma plausibilidade boa para isso. O tadalafil não, mas o sildenafil sim. Talvez tenha. O sildenafil a gente usa muito, não ele hoje, né? Ele a gente usa ainda, mas a gente já tem alguns derivados que agem mais, porque ele tem uma afinidade menor, mas tem pelo inibidor de fosfodiesterase 3, né? E a gente usa algumas drogas assim para fazer vasodilatação pulmonar, para edema agudo também. E algumas drogas que têm o poder cardiotônico
em cirurgia cardíaca, quando o paciente tem dificuldade de voltar da SEC, algumas coisas assim. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, a própria tadalafila, ela tem uma plausibilidade que ela possa melhorar o desempenho. Isso não significa que ela melhora, a gente não tem provas concretas sobre isso. Mas existe um mecanismo plausível, né, que é aumentar a perfusão e tudo. Se ela está aumentando a perfusão, provavelmente esse músculo vai ficar mais nutrido, vai ter maior aporte. E existe uma plausibilidade. Inclusive, eu acho estranho, que isso deveria ser melhor testado. Perfeito. Você tem uma plausibilidade boa e mereceria um teste. Talvez não seja, né, mas mereceria. Mas eu gosto de fazer esse adendo, porque as pessoas negligenciam o uso desses remédios para ereção. E eles podem ter um efeito grave, dependendo da mistura que você faz numa emergência. Pensando em salvar a vida do cara, você acaba matando o cara. E só lembrar que ele age mais em artéria do que veia. Então, a contribuição dele para uma vasodilatação ela é questionável. A gente vê na prática que as pessoas usam, mas a gente não consegue bater a tecla. Falar assim, olha, essa foi a diferença. E talvez a diferença seja mais o efeito anticatabólico e a perfusão do músculo, perfusão do que aparecer a veia, provavelmente. Aparecer a veia vai aparecer porque a testosterona produz IL-8, e IL-8 aumenta a angiogênese, né? Então vai fazer isso. Os anabolizantes têm essa capacidade, tem um estudo muito bom que mostra isso. E tá seco, né, cara? Os caras estão secos. Percentual de gordura? Muito o cara baixo. faz dieta, o cara treina, enfim. Aí, ó, o exemplo você, acaba um abocate 14 ali, ó. De longe. Numa emergência você não passa aperto. Dá pra lançar de longe. Dá pra lançar de longe, no dado. Beleza. E esses exames, sabe? Exames que o paciente tem que fazer, não negligenciar pra gente poder encerrar. O que acontece? O exame depende... Você vê que o cara tem muito conteúdo, né, cara? Dá pra fazer uns 14 episódios. Nossa senhora, dá pra chamar Samir Séries. O cara é mineirinho que fala, hein? O que acontece? Obrigado. O que acontece? O exame ele vai depender do paciente que você tem em mão, porque você vai ter que analisar polifarmácia. Você tem que analisar polifarmácia. Então, por exemplo, cara usa sempre. Ele é um atleta ou não, ele está em polifarmácia ou não, qual a idade dele, o histórico familiar dele. Tem algumas coisas que a gente vai pedir, porque compensa. Por exemplo, eu consigo pegar uma mucosa, olhar e falar assim, olha, esse cara está com anemia. Mas eu não consigo pegar uma mucosa, olhar e falar assim, ele está com policitemia. Não dá pra saber. A mucosa, ela fala a favor da perda de sangue. Ela não fala a favor da concentração de sangue. Nem da qualidade. Nem da qualidade. Então, assim, eu acredito que vale a pena um hemograma periódico. Um hemograma periódico vale a pena, porque a policitemia é um problema que vai cursar com... Traduz o que é policistemia. O paciente vai cursar com aumento ali no uso dos anabolizantes, principalmente das células vermelhas. Isso vai deixar o sangue mais viscoso e isso pode trazer alguns problemas para o paciente, tá bom? Problemas, inclusive de cansaço, porque essa perfusão fica piorada, embora você está com mais... com conteúdo de célula vermelha maior, até problemas mais sérios, né? Um tromboembolismo, alguma coisa do tipo. Doenças relacionadas ao aumento do ferro. Ferro é uma coisa que poucas pessoas... Você não vai ficar dosando ferro toda hora, mas uma vez por ano, dependendo da dieta do paciente que está tomando anabolizante, é interessante você saber como está esse perfil do ferro, porque esse cara pode reter mais ferro, e a gente sabe que o ferro, a partir de uma certa concentração, ele pode ter efeito deletério para o organismo, ele pode depositar e causar dano hepático. Então é uma coisa que vale a pena dosar. Não vou te falar todo mensal, mas é uma coisa que vale. Se você pega um paciente que utiliza anabolizante e vai usar a longo prazo, você não consegue fazer... Para mim, isso é uma coisa que talvez as pessoas não concordem, mas eu acho que o eco é muito válido. Tem que fazer. Pelo menos o eco e o elétrico é muito válido. Pelo menos uma vez ao ano. Se você puder começar a fazer um antes de começar, você consegue... melhor ainda. Melhor ainda. Em 3 anos, você fala, pô, cara, se 3 anos seu eco mudou. Você é um cara que não com o mesmo examinador, com o mesmo examinador, no mesmo aparelho. Faça isso, de preferência. Aí se ele usa 3 anos e deu alguma coisa, pô, cara, você não é um cara... É igual quando você pega o cara que nunca usou nada. Aí você pega e mede a testosterona dele natural para depois você ver para onde ele vai com o uso dos esteroides, né? Sim. Porque, enfim, se ele quiser retornar um dia, para onde ele retorna, né? Eu acho qual foi o ponto de partida dele? Exato. Qual o ponto zero dele natural, dele normal, saudável? Spermograma, se o cara tem interesse, teve antes e depois, é uma coisa que tem que ser bem avaliada. Porque ele não vai saber se ele tinha um problema ou não, né? Não vai saber. Aí pegando esse gancho também, o que a gente fala de relação de fígado com o uso de hormônios? Porque eu acho que isso é um mito muito nebuloso para a galera. Existe o câncer próprio
próprio, entre aspas, né? O mais comum do anabolizante, ele é raríssimo. Piliose hepática. E ele não é comum só dos anabolizantes, ele é comum dos esteroides. Glicocorticoide pode causar piliose hepática. Ele normalmente é uma doença relacionada ao uso de hormônios. Existe um outro problema que as pessoas não entendem e que tem que ficar claro. Já fiz algumas hepatectomias, né, que seria a retirada do fígado, em pessoas usuárias de anabolizante, não foi por piliose. Normalmente pessoas que não sabem que tem algum tumor benigno do fígado, por exemplo, uma hipertrofia focal nodular, um hemangioma, alguma coisa assim. Que seja, né? E aí, de repente, o anabolizante ele tem o potencial de crescer vários tumores já pré-existentes. Ele não é causar vários tumores. A partir do momento que você coloca um ambiente anabólico para um tumor, ele tem uma probabilidade maior de crescer. Perfeitamente explicado. E aí, o que acontece? Então, eu já fiz muita hepatectomia de usuário de anabolizante. Já fiz, é engraçado, porque as pessoas falam assim, mas me falam... Lá em Floripa, os caras gostam de usar, hein, cara? Gosta. E você operou tendão, operou abdômen agudo, Floripa é uma terra que o povo investe hepatectomia, que é isso, cara? O povo tá Floripa, eu acho engraçado, porque eu achava que o Rio de Janeiro se mexia muito em estética. Você acha que Floripa Acho que não mais. Floripa, Rio, Balneário, é muito pau a pau. Mas voltando para esse negócio do impacto hepático, Samir, assim, tipo, falando de testosterona e falando de outros esteroides orais, assim. Os 17 alfa-quelados os 17 alfa-quelados vão ter um prejuízo maior. Um grande exemplo é o estano, né? Estano oral. A toxicidade. A toxicidade, mas nós temos que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, o atleta que tem a suspeita de uma evolução hepática pior, ele tem que fazer esse exame com 3 dias sem treinar. Normalmente eles não fazem. Perfeito, por causa do TGO, né? O TGO, e o próprio TGP pode alterar. Sim. Embora altere pouco, o próprio TGP pode alterar. Então você perde o parâmetro. Toda vez que você tem uma suspeita de um atleta da ureia, da creatinina, do TGO e do TGP, esse atleta, esse paciente, ele tem que fazer esse exame com 72 horas, mais ou menos, de repouso. E é difícil da gente conseguir convencer uma pessoa a ficar 3 dias parada para fazer um exame. Mas isso tem que ser feito. Então, muitas vezes a pessoa vai falar assim, viu, é o estano, viu, não sei o que. Na verdade, o cara tá treinando igual um monstro mesmo. E aquilo dano, né? E uma coisa que eu acho que você pode esclarecer pra gente também, o Samir, o estano oral e o estano injetável, mesma hepatotoxicidade. Olha, qual que é um... Talvez sim, porque a toxicidade vem da droga e não da via de administração. Assim, você não vai ter... O que acontece? O oral, ele tem a primeira passagem, né? Ele tem o efeito de primeira passagem. Então, ele pode ser um pouquinho mais tóxico. Fora a primeira passagem. Agora, a gente desconsidera que a própria dislipidemia do anabolizante pode causar um problema hepático. Verdade. A longo prazo, né? Não estou falando a curto prazo. Mas a própria dislipidemia e o estano... ele causa uma dislipidemia severa, assim, bizarra, né? O HDL despenca, o LDL sobe e aí... Você diz pelo dano vascular. Isso normalmente por depósito de gordura, né? Isso. Seria uma esteatose. O cara tá magro, mas tá com esteatose. Acontece isso. E a polifarmácia, assim, só para fechar, se tem um tempinho só para falar da polifarmácia, que eu acho que os exames principais seriam esse, dosar testosterona e o eixo, né? Sempre dosar testosterona no eixo. Não acho que tem necessidade de ficar dosando estradiol. Para mim ali é LH e SFH. Né? Cada paciente tem que avaliar. Você vai ter que avaliar o estradiol, você vai dosar o estradiol, principalmente o E2. O estradiol propriamente dito, né? Não os estrogênios, o estradiol. Você vai dosar ele num caso que o paciente tem uma queixa que te sugira que aquilo ali está saindo do normal. Outros exames que daria para dosar. Cara, ureia creatinina normalmente você gosta de manter aquele padrão 1:20 da estrogênio? Você acha válido? 1:15? Eu não varia muito, não. Você não controla eu controlo a clínica. Porque o padrão 1:20 ele não prediz sobre a densidade de receptor. Tudo bem, concordo. Ele não prediz a densidade de receptor. Acho que 1:20 é só pra gente ter uma base, assim. Ele é uma base. Deve ser o normal, né? O mais próximo da normalidade. Ele é uma base, mas ele não... o nosso valor de referência. Porém, se aumentar ou se tiver um pouco mais baixo, quer dizer nada. É muito individual. Você trabalha com isso igual eu. Quantas pessoas que você já viu que tem ginecomastia com estrogênio controlado, com prolactina controlada, com tudo controlado, o cara tem ginecomastia. Porque que é o desbalanço da testosterona e estrogênio. A hipertrofia é mais bem explicada hoje pela densidade do receptor androgênico
do que dos níveis de testosterona. Inclusive, a gente sabe que tomar anabolizante causa hipertrofia, porque ele faz feedback positivo aumentando de receptor de testosterona no músculo. Esse é o principal mecanismo. Então, a gente sabe que a densidade do receptor de testosterona, isso muda tanto que, por exemplo, a gente tem uma tendência ao trapézio ser um músculo que tem mais receptor de testosterona. E aí, de densidade de receptor de testosterona. E qual que é o primeiro sinal que a gente vê numa pessoa que está tomando anabolizante normalmente? É o trapézio. A gente já tem aquele olhar clínico, ó, aquele cara ali, provavelmente aquele cara ali usa... Mulher, você consegue sinalizar bem isso, né? Porque você fala, ué, esse trapézio aí, tá rolando um uso. É só lembrar que a polifarmácia, aqui pra gente, já que o tempo tá vindo à tona, só pra gente lembrar que polifarmácia é um risco que a gente não sabe calcular direito. Evidentemente, se você está com controle com um médico, a chance de reduzir danos é maior, mas isso não é uma garantia. Perfeito. E aí o cara vai ter que pensar que as principais drogas que são utilizadas para alcançar a estética, elas tendem a fazer o potássio abaixar. E a reposição de potássio oral, ela tende a ser falha às vezes. Então a gente tem que pensar nisso, tá bom? Pensar em crise tireotóxica em paciente que está com arritmia, que está tomando T3 e está hiper agitado, etc, etc. Não é só hipomania. A gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais dos estados de hiperatividade, digamos assim. Enfim, eu acho que isso é o basicão para a gente entender. Legal. E que polifarmácia e iatrogenia não é uma coisa do médico do esporte, do fisiculturismo. Tá cheio de gente fazendo protocolo Coimbra aí, fazendo os outros entrar em insuficiência renal de tanta vitamina D que dá para os outros. Pois é. Perfeito. Bizarro. Se for para dar um recado, então... Que médico essa pessoa tem que acompanhar? O que você orienta? Quer começar o uso? Qual profissional, que característica profissional deve ter para essa pessoa querer acompanhar com ele? Perfeito. Olha, a primeira característica é que esse profissional tem que ser alguém humano. Na base, ele tem que ser um humanista, ele tem que acolher. Se não acolher, não adianta. Esse cara tem que estar mais disposto a te acolher do que te julgar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai existir várias vertentes que vai conseguir trabalhar com uma redução de dano. Um médico do esporte bem formado vai conseguir. A ortopedia tem uma relação muito forte com a medicina do esporte. Então, dependendo da área que o ortopedista seguir, se ele é um ortopedista que trabalha muito com atleta e tudo, talvez ele esteja muito preparado para fazer isso, porque ele estuda isso por fora e ele vive isso. Então, talvez ele não seja um médico do esporte propriamente dito, mas ele tem uma vivência de medicina do esporte, porque a relação da ortopedia com a medicina do esporte é muito forte. Um bom clínico geral, um cardiologista, um endócrino consegue fazer isso. Mas eu acho que mais importante do que a especialidade do cara, por exemplo, eu estou aqui falando, eu não sou um médico do esporte propriamente dito, eu trabalho com medicina do estilo de vida e sou um anestesista, meu RQ é em anestesia. Eu acho que é um cara que estuda, que sabe da limitação do autodidatismo, porque o autodidata, ele tende a estudar só o que ele gosta. E a sua formação precisa muito de coisa que você não gosta. Eu não gosto de ficar lá igual estava com o Jung esses dias, que é meu amigaço, discutindo de estatística e de desvio padrão, etc. Isso exige um esforço muito grande cognitivo. Mas é necessário para eu fazer o que eu faço bem feito. E o autodidata, ele complementa algo que você gosta. Ele não te dá a formação inteira. Não adianta nada eu saber muito sobre anabolizante se eu não conseguir escutar um coração. Perfeito. Não adianta. Entendeu? Então, acho que isso é o mais importante. O mais importante é ver que o cara não é picareta. E aí tem muitas dicas, por exemplo, um cara que não está com a prescrição que vai custar 5, 6 mil. É um camarada que não te indica farmácia. Que não te indica farmácia, exatamente. Que não te passa um exame com a lista de 300 exames para colher. Que não te passa uma receita de fitoterápico, 215 fitoterápico, que a receita fica 2 mil, 5 mil reais. Se você tá na mão do cara desse, fuja. E o principal, esse é um camarada que provavelmente vai ter humildade do atleta dele um dia, por exemplo, chegar com um coach lá para ele. Você olha, esse cara aqui é o cara que me treina, eu quero competir, eu não abro mão de estar com esse cara. Das orientações dele. O que você faz quando eu não abro mão de estar com esse cara? E ele vai fazer, a gente está pensando em fazer assim. O que a gente pode discutir em equipe? Exato. Esse é o médico. Gostou, Jorge? Aí, claro. Óbvio. Esse é o médico. O médico que chama e o coach junto, já. Mas é assim que tem que funcionar, né, cara? Quem sabe de bodybuilding é o coach. O médico sabe de saúde, né? Na maior parte dos casos, né? É assim, a gente mantém um atleta bodybuilding em competição e o médico mantém o atleta bodybuilding em competição e vivo, saudável. Exatamente. Controlando o máximo de dano possível. E só para acabar com o preconceito,
o atleta de bodybuilding, ele nunca vai ser saudável. Isso é Mas nenhum atleta é saudável. Nenhum atleta Nenhum atleta de esporte Nenhum atleta de rendimento é saudável. E olha, nenhum é atleta importante a gente pontuar isso aqui. O uso de esteroide anabolizante não é exclusivo do fisiculturismo não, tá? Não. De qualquer esporte de elite, você vai ter drogas ali. Eu tinha amigo da ginástica olímpica. Perfeito. Ciclismo. Ciclismo, ginástica. luta. É porque a gente tem a mania de falar, mas fisiculturista não é saudável, é verdade. É verdade. Mas e o resto? Quando você fala uma verdade parcial, ela é uma mentira. Perfeito. Uma verdade parcial só com uma mentira. Muito bom. É isso, Samir. Prazer imenso ter você Nossa, aqui. olha. Deixa um recado final aí que Uma você quiser pra galera. enciclopédia. Cara, enciclopédia. Enciclopédia. O cara vai lá na molécula, Não, vai lá na célula. aulas de E o célula tema que você perguntar pra ele, paciente solta. usuário. Besteira, rapaz. O que eu queria deixar de recado para as pessoas é o seguinte. A primeira coisa é pro atleta. Talvez tenha um médico atleta, ou um atleta mesmo acompanhando a gente tudo. Valorize a longevidade no esporte. Sim. Valorize a longevidade Muito no bom. esporte. Às vezes, é melhor você não estar no topo agora, mas ter muito tempo de carreira com risco menor. E se você não chegou no topo por algum tempo, se para você chegar no topo é necessário aumentar a dose, é que esse esporte não é pra você. 100% para você. Talvez não Porque seja pra a você. resposta do pouco, já tirando muito resultado, é o que diz se você é um bodybuilder de sucesso ou não. Perfeito. Por isso que eu não fui um bodybuilder. Exatamente, é a Você tem que resposta. reconhecer. Você Ah, tem que reconhecer. tem que reconhecer Você tem a que sua reconhecer. realidade. O Não segundo recado que eu gostaria de deixar para os amigos médicos que acompanham a gente é que preconceito não combina com saúde. Nossa. Eu trabalhei com população excluída, marginalizada, etc, etc. E eu aprendi mais com eles que com a maior parte dos médicos que eu conheço. Eu atendi prostituta que poderia dar aula de medicina para médico. Então Fica com essa aí, hein? a gente aprende muito com o paciente. Muito bom. A gente aprende muito com o paciente e a gente tem que saber que se um médico só sabe medicina, nem medicina ele sabe. Esse jargão que é usado na medicina, ele é uma verdade. Se você só sabe medicina, sai da medicina, você não serve para ser médico. Não serve. Perfeito. E para a galera, não usar anabolizante sem orientação. Eu sugiro que nunca use, mas se for usar, eu não estou aqui para julgar moralmente. Não precisa me procurar, até porque o tempo que eu tenho tempo, mas não é tão grande assim, porque eu tenho um tempo de 40 horas só no Hospital Regional de São José, só, ensinando os alunos que tem que respeitar um usuário de anabolizante, que tem que saber anestesiar um usuário de anabolizante, igual a gente faz uma anestesia diferente para o usuário de cocaína, uma anestesia diferente para o usuário de maconha. O usuário de anabolizante, ele merece uma atenção e a anestesia tem que ser diferente, eles têm que entender isso. E, enfim, mais amor no mundo, menos preconceito e mais ciência. Bom, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu conhecimento. Prazer imenso ter você. Satisfação aqui. demais. Vamos amigo. gravar o segundo, terceiro, quarto. Muito obrigado. Quando estiver no Rio, está convidado, beleza? E vai ser um Que prazer. isso. Prazerzaço. Eu que agradeço o Aulas. convite. Mandou benzaço. Dizem que a gente se torna bom quando está no meio dos bons, né? Hoje eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei. E eu agradeço muito por isso. Satisfação imensa. Satisfação. Prazer. Muito obrigado. Valeu, galera. Mais Valeu, um Médico galera. Marlon Baquete encerrado. Um abraço a todos. abraço a Foi todos aí. repleto, hein? Valeu, galera. Bicho é uma máquina, não para.